Fala galera, tudo bem? Estamos aqui a começar mais um Pode Calhar, diretamente dos estúdios da Casa do Som. Como sempre, aliás, nem sempre, o último ele faltou, foi ao Brasil, veio a mamãe, mas estou aqui com o meu amigo. Mas seu nome mesmo que eu esqueço? Gente boa, gente amiga espalhada pelo mundo afora. Um prazer estar de volta. Qual é seu nome? Meu nome é Rodrigo Almeida. Pronto. Respeite a minha história. E Val Andrade aqui com vocês. E como é que é o nosso convidado de hoje? Pô, o nosso convidado é muito especial, cara. Um cara que rodou o mundo, um cara que é amigo de todo mundo. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Comecei a cantar. Também tem 1 milhão de amigos e vou deixar pra você apresentar. Pronto, e hoje nós estamos aqui com o Simão Costa. O cara simplesmente foi jogar... Eu não vou contar, não. Ele vai contar porque Deixa ele os falar. lugares que ele passou... Tem português aí que nunca passou. Eu não sei nem se tem brasileiro. Ele vai contar pra gente se encontrou algum brasileiro por lá. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Simão. Prazer, Essa é prazer tua é casa. meu. É um prazer E estar aqui pronto, com aí, vocês. A gente sempre tem que falar um pouquinho da sua história, sempre começar do começo. Mas pronto, eu já sei que nasceste em Lisboa, depois foi ao Alentejo, mas começou a carreira ali já no Estrela, onde fez alguns amigos, e aí você vai contar as historinhas dos amigos, a história da pelada na rua ali, né? Como é que funcionava isso? Conta aí. É verdade, começa tudo. Olha, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado pelo convite. Nada. É mesmo um prazer estar aqui com vocês. Começou tudo com 11, 12 anos no Estrela da Amadora. Ou seja, na altura íamos fazer captações, eram centenas e centenas de crianças, e fiquei, após fazer 2, 3 dias de captações, eles escolheram-me e eu fiquei ali no Estrela da Amadora e começa aí a carreira com 11 anos nos infantis. E é aí que eu conheço depois vários amigos, mas 2, 3 amigos que ainda hoje guardo amizade, que é o caso do Jorge, do Carlos, o irmão do Jorge, do Rui Borges também, que também chegou a sénior do Estrela, o Pedro Simões, e é daquelas amizades que posso estar a viver na China, na Coreia ou onde estou agora, na Suíça, e estamos sempre em contacto. Hoje, com certeza, vamos ter muita resenha. Vai ter resenha. Esse homem tem muita história. Tem muita história, eu gosto disso. Já começa perguntando como é que era a história lá da rivalidade da rua. Explica como é que funcionava e quem é que estava do outro lado. Com o Armando começa na rua mesmo, ou seja, vivíamos no Casal São Brás e o Casal São Brás é separado por Armando Sá, o Armando Sá. Pelézinho de São Brás. Pelézinho do Casal São Brás. E o Casal São Brás é dividido por 2 ruas, então era um lado contra o outro. O meu lado era o mais forte. Mas eu explico porquê. Porque o Armando não estava bem acompanhado. Pronto, então não era culpa do Armando. Nós tínhamos mais qualidade. Aliás, do lado do Casal São Brás onde eu vivia, havia muitos jovens ali com qualidade. Um dos quais também jogou no Estrela da Amadora, que é o Filipe, que agora é o Mister, que está na China, que foi o Mister do Casa Pia e do Estrela. E o Filipe também não nasceu ali no Casal São Brás, mas também teve a infância ali e aquele lado ali deu mais jogadores. Como é que era? E como era aqueles a jogos? Rivalidade? A rivalidade daqueles jogos ali, era descalço, era de ténis? Não, tínhamos a sorte de jogarmos calçados só que era a tarde e a noite toda. Nós nas férias, que é isso que um pouco que falta agora aqui, esta juventude de agora, nós em qualquer sítio era um campo de futebol. Nós tínhamos a sorte de ter um ringue, então nós nas férias da escola chegávamos ali às 8h30, 9 da manhã, começava a aparecer as primeiras crianças, depois era o dia todo, só íamos a casa para comer ou se alguém tivesse com necessidade de fazer algo mais, mas aquilo era sempre a jogar a bola, e é isso que hoje, infelizmente, esta juventude não tem. E não era relvado sintético, né? E não era relvado sintético, e havia carrinhos, e havia tudo, a gente acabava o dia e era sangue por todo lado, porque aquilo aquecia, né? Um carrinho no ringue. Ou seja, o Armando perdia o dia inteiro e ainda saía de lá ralado, né? O Armando não perdia sempre, mas o lado onde eu vivi, onde eu morava, é verdade que ali tínhamos. Mas e hoje o Armando era craque. O Armando já não enganava. O Armando naquela altura, se tivesse, que é necessário sempre, nós temos sorte, mas se tudo te corresse como deveria correr, o Armando já mostrava ali qualidades fantásticas para fazer a carreira depois que fez. E você fica no Estrela até quando? Quanto tempo? Eu fico no Estrela ali 2, 3 anos, só que eu era muito pequenininho. E eu não dou um salto a nível de tamanho de corpo rapidamente. E chega a uma certa altura, e o Jorge também aconteceu isso, não sei se ele vos contou também. Não, o Jorge, a segunda parte de Jorge Andrade o Jorge a uma certa altura é emprestado a um clube de Massamá, que era o Real Massamá. Real Massamá.
porque o Jorge aí nessa altura também não tinha ainda dado aquele salto a nível corporal que é necessário, depois que é necessário, que muitos treinadores na altura também exigiam, porque para mim não tem altura, para mim tem a qualidade. É isso que eu ia te perguntar, como é que você está vendo essa coisa de hoje, tudo é força, tudo é tamanho e a qualidade vai ser... O futebol mudou muito, o futebol mudou muito, o futebol mudou hoje, por exemplo, nós temos... basicamente a mesma idade, aquela geração do tempo do Maradona, vamos falar assim, do Zico, Romário, era tudo jogadores que a qualidade é que fazia a diferença, prevalecia, e não a capacidade física. Hoje, e lá está a ciência, os quilómetros que se corre, os metros que se preencheu de campo, tudo isso hoje tem uma importância que na altura não tinha. Na altura o que fazia a diferença era a qualidade técnica. Um jogador que fosse acima da média ou que fosse muito forte tecnicamente, falando já nos séniores, fazia toda a diferença. Enquanto nas camadas jovens, o corpo era algo que ainda dava muita primazia. E por voltar à pergunta, eu saio do Estrela sendo iniciado segunda época e vou jogar futebol salão, que era o futsal na altura. E eu por acaso até tenho sorte, porque a realidade do futsal, o tocar da bola, é completamente diferente. E alguém sendo já tecnicamente com qualidade, e eu tive a sorte de ter nascido com esse dom, ainda fui trabalhar mais a parte técnica no futsal. Sim, não foi só assim, fui para o site de futsal porque não me quiseram. Ali ainda você bebeu muito da fonte. Aproveitei. Eu tinha a possibilidade de ir para, por exemplo, o Armando, começa a carreira dele no Damaense. Eu tive a possibilidade de ir para o Damaense e preferi não ir. E fiquei ali com os amigos da tal equipa. Do outro lado da rua, do lado de lá, do lado de cá, que era fortíssimo, e fomos campeões distritais. Era um clube, esta história é gira porque o presidente era um canalizador. Vocês sabem o que é o canalizador? Sim, claro. E então o símbolo do clube, ele criou o clube do nada. Decidiu, vou ajudar estas crianças, estão aqui, eu vou criar um clube do bairro. E criou o Futebol Clube São Brás, que o símbolo era uma torneira, legal, porque ele era canalizador. E nós, no primeiro ano que entramos, já havia equipas com... Ainda existe esse clube? Não, o senhor até já faleceu e tudo, não, acho que já não existe no Casal São Brás. Existe o outro, que era onde o Armando jogava, nós éramos Futebol Clube São Brás e eles eram Atlético de São Brás. E infelizmente o senhor já morreu, o clube já não existia, e fomos logo campeões distritais. E eu estou ali 1 ou 2 anos, e quando passo para juvenil, de novo há um treinador que me conhecia das camadas jovens de Estrela e que foi treinar os júniores da Ramilux. E pediu a alguém que hoje é meu cunhado para eu ir lá treinar, que sabia que eu estava a sentar a jogar no Futebol 11. E eu, muito pequenininho ainda na altura, fui treinar, gente muito grande, e eu disse, não, eu não vou ficar aqui. E ia para o Damaense jogar com muitos amigos meus e com o Armando. Com o Armando. Só que o meu cunhado, no dia a seguir, aparentemente o treinador viu em mim coisas que tocou logo no olho, e ele disse, olha, o meu cunhado jogava, era titular, e disse, olha, se tu não trazes o Simão, ele não joga aqui, mas tu também não. Que hoje é meu cunhado. E ele chega à escola, estávamos na mesma turma, e diz, olha, Simão, tens 2 possibilidades, ou vais a bem ou vais a mal. Mas o treinador disse que se tu não vieres, mas são muito grandes, eu não me sentia à vontade. Olha, eu só sei que o treinador está apaixonado por ti, ou vais a bem ou vais a mal. E eu, com medo, fui a bem, e foi a melhor coisa que fiz. Depois, mais tarde, vou para a Suíça, e este treinador, que era o professor Carlos Gomes, que teve muitos anos ligado à formação do Benfica, vem-me buscar à Suíça. Depois já chegamos lá, essa parte da carreira, vem-me buscar à Suíça para eu ir para Santa Clara. Sim, isso já lá na frente, mas já aí lá na frente. Você fez o futsal, depois voltou Ramilux, e aí acrescento que no ano da Ramilux, na fase final da época, o professor sabia que o Benfica estava-me a seguir, não me disse nada durante meses de desafio, e no último jogo chegou ao pé de mim e disse, olha, segunda-feira tens de apresentar no Estádio da Luz. E eu, como? Não percebi, mister. Tens de apresentar no Estádio da Luz porque o Benfica andou-te a seguir e quer que tu vais lá fazer um estágio, um teste, treinos, porque eles já sabiam, já me tinham visto, mas querem que tu vais lá treinar com a equipa deles mesmo, que estava no final da época. Nessa altura o meu pai estava na Suíça, já tinha ido para a Suíça, já estava na Suíça há 3 anos sozinho. Ele tinha ido primeiro, vocês ficaram aqui. E aquele período ali era o 4º ano, onde ele depois poderia trazer a família e que já tinha alugado uma casa maior, já me tinha a mim inscrito na escola, a minha irmã, que eu tenho uma irmã mais nova, e a minha mãe já estava tudo preparado para ir trabalhar também, e acontece isso. E eu vou ao Benfica
Como é que foi na cabeça do Simão nessa altura? Essa oportunidade, É todo mundo queria. É um misto de emoções. Eu digo sempre, a vida tem que ser aquilo que é. Nada acontece por acaso. E nessa Mas altura... eu digo, nesse momento, na tua cabeça, o que mim, aconteceu? Pois é. Eu não escondo, as minhas redes sociais são abertas a toda a gente, eu sou benfiquista. Não é? Era a realização de um sonho. E era a realização de um sonho, mesmo sendo das camadas jovens. E o que acontece aí é que eu vou lá, e ao fim de 2 treinos, o responsável do futebol juvenil, que era Mr. Tamagnini Nené, um ídolo de infância, Nené, com o professor Arnaldo Cunha, eles chegam ao pé de mim, pediram que a minha mãe viesse nesse dia, porque o meu pai estava na Suíça, não era a minha mãe, a responsável, e dizem que a coisa, já me conheciam, que a coisa correu bem e queriam que eu ficasse no Benfica e ia viver no lar do Benfica. Então, e nós tínhamos a viagem para a Suíça 3 dias depois. Foi tudo ali muito em cima, a ter que decidir, e o patrão, que já faleceu o ano passado, que era o meu ídolo, o meu pai, disse: Simão, se tu tiveres que ser jogador de futebol, tanto serás no Benfica como aqui. E o pai explica porque é que ele não deixa aí. É que tu vives no lar sozinho, sem ter a mãe aí ou o pai, eu tenho medo que nós iríamos ter já um vencimento, sendo juvenil e júnior, já estamos a falar de valores. sozinho ali aqui. Sozinho, e eu tenho medo que tu te percas. E eu sei que aqui vai estar Aqui, bem acompanhado. todo lado. Está debaixo do olho do pai. Do pai. E foi assim que foi decidido. E eu não chorei, obviamente que chorei, mas aceitei, acarretei a decisão do meu pai e segui em frente. Em vez de me lamentar, eu segui em frente e disse: é esta a estrada, então vamos embora por essa estrada. E consegui também. Chegou lá na Suíça, começou já a jogar bola? Cheguei logo. eu jogava a bola o dia todo, desde que me lembro, tinha sempre uma bola no braço, e é incrível. Eu, criança, e eu tenho uma paixão pelo futebol enorme. Quem me tira o futebol, tira-me a vida. É incrível a paixão que eu tenho pelo jogo. Quem gosta de futebol fica na... Vou dar só um exemplo de alguém que é meu amigo, e sei que vamos também falar dele, Jorge Jesus. Vocês sabem que idade é que ele tem? O Jesus tem 70 e tal, 70 né? e tais. 76? Não tem 76, não, mas deve ter 70 e... O meu pai faleceu. Vai no Google, pô. Não, tem 70 e qualquer coisa, não é? Mas também... Mas isto é só para dizer, com 70 e tais, a paixão que ele tem idade está pelo na jogo cabeça. está na cabeça. E ele ainda corre com eles no início do treino, ainda E dá corre. esporro os caras todos. E dá dura. Está mal, Arão. Você falou agora no Jesus. Você considera o Jesus um bom treinador para a seleção brasileira? O melhor treinador português de sempre, com todo o respeito, e eu adoro Mourinho e é uma das referências, e foi um dos melhores treinadores, e os títulos que ele ganhou prova que foi o melhor treinador, mas para mim, o melhor foi Jorge Jesus. Isso, a amizade do Jesus vem onde? Ele te treinou? Não, isso é simples. Amadora. Amadora reúne todo mundo. Sim, mas ele... Bairro das mas ele Cruzes, foi... e o meu pai e os meus tios cresceram com o Mr. Jorge Jesus e os seus irmãos, desde pequenino. Amadora, as peças Copacabana, conta-se todo mundo lá. todo mundo, mas então é uma amizade mesmo extra-campo. Sim, é extra-campo, e que era amizade com o meu pai, e depois, claro, obviamente, que conhecia-me, sabia também a carreira que eu estava a ter enquanto jogador, nunca trabalhámos juntos. Isso foi uma pena que eu tive, porque Mr. Jorge Jesus é... Mas ainda está a tempo de trabalhar com ele, por que não? Não. Como treinador? Como treinador. Isso nunca se sabe. Mas continua tendo contato, falando sempre? Sim. Então dá um furo de reportagem pra gente. Quando é que ele assume? Como é que ele assume, ou se ele recebeu algum convite, ou se ele pelo menos disse pra você, poxa, é uma coisa que eu queria mesmo. Ele nisso... Ainda há uma semana atrás falámos e eu enviei uma mensagem a dizer que não precisava ter resposta à mensagem que estava a enviar, mas que se fosse verdade que ele estava bem encaminhado para o Brasil, era aquilo que eu mais desejava, porque eu acho que é a cereja no topo do bolo. O Mr. Jorge Jesus foi um treinador que passou ao lado de algo que ele teria merecido, que era treinar um grande do mundo, um Barcelona, um Real Madrid, esses clubes que quando nós vamos para lá temos a possibilidade de lutar pela Liga dos Campeões. E eu tenho a certeza absoluta que se o Mr. Jorge Jesus chegasse a um desses clubes, que teria tido sucesso. Inclusive treinar o Vasco da Gama, né? Seria a mesma glória dele. Começou a história do Vasco. O Jesus foi falar para treinar o Vasco, cara, só que não havia cascalho. Aí quando ele chegou lá... e Atlético Mineiro. Ele disse não aos dois. Aí a terceira opção foi aquele Mas clube lá do o Vasco, Leblon, ele foi primeiro, olhou e falou assim, isso aqui não. Mas respeito gigante. A opção Mengão também foi incrível, porque eu segui sempre a par e passo
aquela epopeia do Mr. Jorge no Brasil, e foi fantástico aquilo que ele fez. Ele chega a salvar com 10 ou 12 pontos de atraso, a equipa ali numa fase muito complicada, ele próprio passa por uma fase complicada no início, que é eliminado da Taça do Brasil pelo Atlético Paranaense. E depois teve ali um jogo da Libertadores, no Maracanã, que dá um penalti mandrake. Não, mas antes o Diego lesiona, se machuca, aquilo corre muito mal lá. Mas sabe que foi a melhor, na minha opinião, naquela ocasião, eu acho que foi a melhor coisa que podia acontecer. Porque o Diego... Uniu o grupo. Também senti isso, e mudou ali. E depois é aquela espera que eles fazem no aeroporto antes de irem já não sei para onde, que ele sai do autocarro e enfrenta a galera toda. Aquilo é a parte da Amadora. Aquilo é a parte dele da Amadora. Ele chega no momento... Enfrenta a galera e não teve medo de dizer: se vocês acreditarem na gente, uma das frases que ele tinha dito, nós vamos ser muito felizes ainda no final da época. E foi, como ele diz na música, o melhor ainda, como é que é a música da Marisa, que ele cantava, o melhor é preciso perder, para depois se ganhar. Correto. Mesmo e o melhor dele, acreditar. E o melhor ainda está para vir. E foi. E o melhor veio na parte final. Ainda bem que eu não estava lá no Brasil. Mas isto para responder, o Mr. Mourinho é fundamental na mudança a nível de treino, quando ele aparece, e que muda completamente a metodologia do treino. Mas para mim, das equipas que eu mais vi de treinadores portugueses, é o Benfica do Mr. Jorge Jesus e o Flamengo do Mr. Jorge Jesus e o Porto José Mourinho, onde eu tive grandes amigos meus, Manis, Jorge Andrade, que jogaram lá, e que eu vibrei muito com as vitórias deles individualmente, não do Porto. deles individualmente. E que aquela equipa do Porto Mourinho durante 2 anos foi qualquer coisa de impressionante. E eu estava a jogar a Itália nessa altura, no ano da Liga dos Campeões, estava em Itália, e eu ver a qualidade daquela equipa, e que fora do país era tão apreciado e tão elogiado, aquilo batia cá dentro, não é? Uma pessoa, quando está fora do estrangeiro, sente o país, o facto de eu estar na Suíça, sinto o país totalmente diferente de Portugal de quando eu estava aqui, e a realidade é que aquilo era um orgulho muito grande, e para mim, Mr. Mourinho... Ou seja, o Mourinho foi o precursor disso aí, né? Exatamente. E logo Jesus, o que ele conseguiu no Brasil, sem dúvida, abriu portas para hoje o cara fala que é treinador português, fala, cena aqui. É uma mais-valia. Hoje de ser treinador português, eu próprio sinto isso também na Suíça e viajo em muitos países. O carimbo da nacionalidade portuguesa a nível dos treinadores é muito valioso. E temos tido treinadores por toda a parte do mundo e a ter sucesso. E respeitadíssimos. Exatamente. Aí vamos voltar à história. Tu gosta de uma história? Gosto, cara. Porque, bicho... Tu ainda vai trabalhar na RTP Memória. Não. Mas porque é uma passagem dura, verdade, triste, que teve na vida dele. Foi lá no começo, né? No começo, exatamente. 21 anos. Ou seja, eu depois vou para a Suíça, eu dou um salto muito rápido, ao fim de um ano eu já estou no Neuchâtel Xamax, só que nesse período havia uma regra, que era a regra dos 3 estrangeiros. Pois é, só podia... Esta juventude agora não se recorda, não sabe o que era isso, mas que só podiam jogar 3 estrangeiros. E eu, quando cheguei à Suíça, o facto de eu ter chegado naquela altura, eu não tinha a nacionalidade ou uma autorização de residência que eles chamavam os jogadores assimilados, ou seja, que contava como suíço, mas não sendo suíço. Só ao fim de 2-3 anos é que eu iria ter acesso a isso. Mas isso aí, já com isso o quê? 15 anos? 19. 19. Já chegou 18, na Suíça com a 19, exatamente. E eu, pelo facto de não estar a jogar, treinava e jogava com a equipa, que era a equipa B, que era um campeonato, como aqui nós temos, do Sub-21, mas era só um campeonato Sub-21 das equipas da primeira divisão. E aí pude, pronto, nunca tive parado, não jogava com a equipa principal, jogava com a equipa secundária, ia treinar com a equipa principal muitas vezes, ou com a equipa secundária, e aí aparece o convite do Santa Clara através do Mister, que me leva para a Ramilux e que me abriu também as voltas que dão a vida. As voltas que ele já andava atrás de mim há muito tempo. Eu na Suíça não estava feliz. Andei ali 6, 7, 8 meses. E essa adaptação foi complicada então na Suíça? Não, porque eu já conhecia a nível das férias e tinha alguma bagagem do francês aqui da escola. Eu não foi a adaptação ao país, foi ao futebol. Bom, eu estava acostumado com o nível de competitividade. Exatamente. E então era o rei lá, né? E pois, tive a sorte, e por isso é que também no espaço de um ano, eu não chego a fazer os júniors, hoje chama-se Júniores Ásio, eu não chego a fazer. Eu sendo Júnior B,
começo a jogar logo lá com os séniores e dou logo o salto depois. Mas isso já aqui em Portugal? Não, na Suíça. Lá mesmo. E eu venho com 19 anos, eu ainda venho para Santa Clara ali naquele período entre os 19 e fazer 20. E começo a minha carreira, digamos assim... Profissional no Santa Clara? Profissional já era na Chatel Chamax. Mas aqui a nível de Portugal é quando Agora, mas quando você machucou o joelho, você estava onde? Não, eu faço a época do Santa Clara, eu subdivisão com o Santa Clara, com o Mister e com uma equipa que era praticamente tudo ex-júniores da Ramilux, que o Mister tinha trazido um contenteiro de jogadores do continente para os Açores, nos quais havia um jogador fantástico, alguns vão ouvir o nome e recordar-se, que era o Sajó, que foi um jogador fantástico também, jogou muitos anos na primeira divisão, e subo o Santa Clara, só que aí o Mister decide não continuar, decide vir embora e chega um novo treinador e o novo treinador muda tudo. E eu tenho 2 anos de contrato, Rodrigo, só para terminar. Eu tenho 2 anos de contrato, eu chego ali com assim 6 meses, só que eu ao fim de 2 ou 3 meses arrebento mesmo e eles querem renovar comigo. E então o que é que acontece? Corre na ilha o rumor que o Simão, que o clube rival da ilha, queria levar o Simão, que não era verdade. E um dia estou em casa, tranquilo, bate-me à porta, aquilo parecia um filme. Os diretores, Simão, tens que vir. Eu, fato treino de calções, em casa, tranquilo. Simão, tens que vir com a gente à sede. Eu disse, como assim? Eu sou Carlos Almeida, o que é que se passa? Não, tens que vir com a gente rápido. Hoje, mas algum problema? Não, depois explicamos tudo na sede. Eu, ok, vesti-me. Eu chego lá e dizem, tens que renovar, não sais daqui se não renovares hoje com a gente. Eu, como assim? Os meus pais a viver na Suíça, não é? Eu estava ali sozinho, renovar. Pronto, obviamente, fizeram uma proposta, falámos, explicámos o que. Eu disse: olha, não, nem nunca faria isso sem falar com vocês. Eu tenho princípios, como o meu pai me transmitiu, e nunca na vida iria assinar com um clube sem falar com o clube onde eu estava, para poder renovar, se eles estivessem contentes comigo e se eu estivesse contente, obviamente, com aquilo que me propunham. E então renovei nessa noite, isto tudo para dizer o quê? Que eu renovo 2 anos. Um ordenado fantástico, e passado 3 meses, ou seja, no final da época, veio um novo treinador, que hoje também é meu amigo, e na altura ficou meu amigo, o Mister Filipe Moreira, que também teve bons trabalhos aqui em Portugal, e tive que ir à procura do clube. Não quis ficar contigo? Não quis ficar comigo. E é aí que aparece o Seixal, que aí volto a baixar outra vez de divisão, só que aí no Seixal faço também uma época fantástica. Que era a segunda? Não é terceira. Terceira? Subimos à segunda, mais uma vez eu subo divisão 2 anos seguidos, subo com e acontece algo muito, muito grave a 3 jogos do fim. E nesse período que me acontece isso, eu tinha clubes da primeira divisão já interessados em mim. Já havia ali muito barulho que circulava e havia uma situação real de Vitória de Setúbal, treinado pelo Mister Luís Campos, que hoje está no Paris Saint-Germain, que é diretor desportivo. Na altura treinava a Vitória de Setúbal, que o Vitória está interessado em mim e quer assinar contrato comigo. Só que eu não dou aso a um encontro, a uma reunião. Porquê? Porque faltavam 3, 4 jogos para o campeonato acabar e eu queria. E havia ali barulho de Vitória de Guimarães, de outros clubes. Exatamente. O momento era bom. Focar-me na subida, ok? Foi sempre o que eu disse. Focar-me na subida. Eu estava como melhor marcador daquela divisão. E depois ver o que é que aparecia. Só que eu vinha numa sequência de 6 ou 7 jogos sempre a marcar 1 golo, 2 golos, 3 golos. Eu tive ali uma sequência fantástica e aparece esse fatídico jogo que eu demorei 40 segundos em campo. Que eu tenho a certeza, 40 segundos em campo. A bola sai do pé do avançado, o árbitro apita, do jogador que está ali no meio, ele toca para a frente, o outro toca para trás, faz uma abertura e quando faz uma abertura, eu, jogando pelo corredor, acompanho o lateral. Bola, claro. E quando eu acompanho o lateral, vejo que a bola vai chegar para mim e não para o lateral e viro-me e controlo para arrancar já com a bola para uma transição. E no momento onde eu tenho o pé em cima da bola e está preso, né? Ele vem de lado e dá-me assim uma entrada e senti mesmo assim. Eu disse, pronto, já está, não mexe mais. E foi na maldade ou foi de jogo? Não, eu para mim foi... Ele não pensava se calhar que me lesionava assim tão gravemente, mas para mim aquela entrada ali, aquilo era para cartão vermelho. Desnecessário. Aquilo era para cartão vermelho direto. Não tomou nem o cartão? Tomou, mas com muita dificuldade, que os meus colegas vieram aquilo, e eu acho que ele olha para o meu joelho e vê o meu joelho assim, e eu acho que é aí que ele toma coragem e dá o amarelo. Mas aquilo foi uma entrada assassina, nunca mais me cruzei com ele, nunca tive um pedido de desculpas, nunca tive nada. É isso que eu ia te perguntar, é incrível, podia, porque assim... Mas mesmo no chão, podia, olha, desculpa, sim, nada, ele levantou-se, ele seguiu o caminho dele, foi para o lugar dele, e eu saí de maca e fico
com a minha esposa estava grávida. Muda tudo, né? Muda tudo. Fico sem clube, porque isto depois também é anunciado através do médico, isso foi mais que me custou. Foi um médico do meu clube que diz: o Simão acabou para o futebol, tem que ser operado 2 vezes, porque a gravidade da lesão é tão grande que vai ser necessário fazer 2 operações, 2 cirurgias. A primeira para o ligamento externo e depois externo. O cruzado anterior. E depois havia meniscos, havia cartilagem, havia coisas ali a trabalhar. Reconstruiu o joelho todo. Basicamente, ele disse que o Simão nunca mais vai jogar a um nível. Não pode. A e a gente está falando de que ano isso? Ele tinha 21 anos, né? 96, tinha 20, minha filha nasceu com 21, eu tinha 20 anos. Porque a minha filha depois nasce no... Como é que fala? Não pode. Falar isto é... E depois, entretanto, aparece uma pessoa fantástica na minha vida, hoje um dos meus melhores amigos, que é Faustino Mestre, tem uma clínica que é um dos melhores fisioterapeutas nacionais do país, só trabalha da parte da tarde. A malta que vier com o joelho ferrado que vai lá no Faustino. Eles vão todos, pubalgia, tratou-me uma pubalgia. Hoje fala-se do Tomás Araújo, no Benfica com uma pubalgia. Eu no Seixal tive uma pubalgia, que só fazia treino de recuperação a seguir ao jogo. É complicado para o jogador nessa década, no final dos anos... Jogava Voltaren, Relmos, anti-inflamatório, injeção, andava ali a semana toda para não sentir dores. Fazia final o treino dos 90, início de 2000, pubalgia era incrível. Fazia o treino conjunto que era a equipa A contra a equipa titular contra a equipa da Coca-Cola, que era assim que nós chamávamos na altura. Era a equipa principal contra a equipa da Coca-Cola, e depois ao domingo jogava, e depois estava ali 2, 3 dias sem mexer. Chegou uma altura que eu já não aguentava mais, e esse senhor recupera-me a pubalgia, não sou operado graças a ele. E a operação que eu tenho é ele que me faz a recuperação. Você estava no Seixal. No Seixal. Eu fico ali sem clube. E quem já te abandonou? É esse meu amigo, o Seixal mete o seguro, e é esse meu amigo que faz tudo. Desde o ginásio, tratou de tudo. Eu aproveito para enviar mais uma vez, que nunca hei de me cansar, de enviar um abraço ao Faustino Mestre, que foi uma pessoa fundamental de eu poder ainda continuar a jogar a bola e fazer a carreira. Na minha opinião, não tão quanto eu esperava. Aquela lesão mexeu muito comigo. E quanto tempo de recuperação? 8 meses. Eu só voltei a jogar ao fim de 8, 9 meses. E o médico que falou que você não ia jogar mais, você falou assim, alô doutor, olha eu aqui. Não, ele depois acompanhou porque depois cruzámos enquanto adversários, mas nunca disse isso, sempre o cumprimentei. Mas eu digo o poder da palavra, né? Palavra, esse podia ter ficado calado. É verdade. O que tenha servido de lição... às vezes mais vale pensar. 2 orelhas com uma boca, né? Obviamente. Cala a boquinha, fala mesmo. Uma coisa tão forte, e para uma criança, um menino de 20 anos, podia arrebentar, podia dar cabo. E isso é uma coisa que muitos jovens esquecem que pode acontecer em qualquer momento da carreira. Por isso é que é fundamental, Val, estudar, continuar a estudar, ter um plano B até o mais tarde possível. Porque isto no futebol tudo pode acabar de um momento para o outro. E nessa fase eu cheguei a ter essa dúvida na minha cabeça. Mas que o Faustino Mestre nunca me deixou de acreditar. E trabalhava, vamos, 1001 leão. E era verdade. Eu, além de ter bastantes qualidades técnicas e tive a sorte de ter nascido, digamos, porque para mim é um dom. Quando nós vimos ao mundo, vimos já com esse dom. Depois podemos trabalhar, aprimorar. Mas... quem não nasce com esse dom pode trabalhar, que nunca vai ter sempre os pés quadrados, como nós costumamos brincar no futebol. Aquilo é um dom que nasce com o jogador. E depois, claro, vai desenvolvendo, vai aprimorando, vai desenvolvendo essas qualidades. E ele dizia-me, Simão, você é um leão, e trabalhava-me ali um mental, e eu consegui, ao fim de 8, 9 meses... Chamava de leão, você dizia, eu sou Benfica. Sou águia. Ele também é um benfiquista, ele é um benfiquista ferrenho, e eu tinha quase vontade, não sou leão. Nós temos uma frase no futebol, é quando às vezes vamos, antes de entrar no relvado, para o campo, para entrar, então malta lá apoiava, vamos malta, vamos nem leões, depois há sempre um lá atrás que faz miau. O leão. Depois de vez em quando entrávamos em gatinhos, e depois tínhamos 3 ou 4 ao intervalo. E aí você volta a jogar? Eu volto a jogar na antiga segunda divisão B, num clube no Alentejo, Clube Vendas Novas, que eu tive que ir à experiência, depois das épocas que estava a fazer, tive que começar tudo do zero.
E obviamente ao fim de 2 dias eles viram que eu estava bem a nível do joelho, que tinha ainda qualidades e recomeça aí novamente a época. A caminhada. E eu tive uma outra terceira vez onde tive que começar tudo do zero, mas depois já chego lá. E aí as coisas, pronto, é um ano zero. É o ano zero, é o ano de eu começar novamente a ganhar as referências dentro do campo, forma a tocar confiança, na bola, né? Ganhar confiança, deixar de ter medo, que no início... O Val não sabe o que é isso, que ele nunca jogou bola. Eu sei o que você está falando, eu sei bem o que é. Rapaz, eu não joguei bola muito, mas eu fui goleiro, ou aqui guarda-rede de futebol de salão, e tive uma lesão que não foi tão grave, mas tive uma lesão grave no joelho também, no externo, no ligamento externo. Então, fica calado, cara. Você acha que só abaixo da gama, pô? Só abaixo da gama, pô. Clássico, temos clássico. Respeita a minha história do Aí, gostei disso. Tudo bem. Não, e depois faço essa época aí, acaba a época, estou ali 3 ou 4 meses, depois ao mesmo tempo mete-se também a tropa, tive que ir fazer a tropa mesmo ficando livre devido à lesão. A lesão serviu para qualquer coisa, exatamente, serviu para qualquer coisa. E apareço em Peniche. Na segunda divisão e novamente começo a conseguir chegar, não àquele nível que eu tive, mas a um nível já não muito longe, que novamente o Vitória de Guimarães aparece ali na corrida. Éramos 2 jogadores, o guarda-redes também, Nuno Carrapato, que também depois fez uma ótima carreira na primeira divisão, mas ali houve qualquer coisa novamente que empurrou que não dei o salto. E aí já começo a ter 23, 24 anos. E nós começamos assim a achar, depois a lesão, já não vou conseguir chegar a uma primeira divisão. E a realidade é que eu saio dali, de Peniche, vou para o Sintrense, também segunda divisão. Ando ali 2 anos já a fazer boas épocas, mas para mim era mais já... Você acha o que faltava ali para você conseguir dar esse salto? Uma oportunidade. E depois a lesão, acho que houve muita gente que me seguia na altura, que achou que a lesão tinha tido impacto, que eu não conseguia talvez ser o jogador que eles tinham observado ou que tinham visto com... Talvez assim, eles observavam um jogador, sei lá, nota 10... E ele passou para nota 7. 8, 7. E só que peraí, tem muito jogador nota 4 por aí. E eu depois consigo até, depois o que é que eu reparo, há uma coisa que eu era fantástica, assim, eu pensava rápido e executava rápido. Isso era o lado treinador em mim. Ou seja, pensar rápido e executar rápido. Só que eu tinha uma coisa que eu era rapidíssimo, com e sem bola. E eu deixei de ter essa enorme rapidez e passei a ser rápido. Eu era rápido, mas eu antes era muito rápido. Claro. Perdeu a explosão. E perdi aquela explosão que eu ganhava logo muitos metros aos adversários, quer fosse com bola ou sem bola. E depois fui-me adaptando, fui-me tornando mais taticamente de um outro nível, claro. Perceber o jogo de uma outra forma. Ou seja, tive que recuperar ali, tive que dar atenção a outros detalhes de que eu não dava tanto para compensar outros que tinha perdido. E então até que chega que eu vou para o Mafra. Eu faço sempre boas épocas. O Mafra estava na segunda também? Na segunda, também acaba o melhor marcador dessa divisão. E o Mafra, que tinha um presidente que ainda lá está hoje, que é um grande presidente, foi um dos, se não foi o melhor presidente, foi um dos melhores presidentes, mas para mim, de certeza de longe, foi o melhor presidente, que me vem buscar como estrela da equipa, mesmo contra a vontade do treinador. O treinador queria fazer a equipa dele, só que eu sou uma contratação do presidente. E aí a coisa, é uma faca de 2 gumes, né? Eu senti isso e aí não foi fácil. Ou seja, o treinador meteu-me logo titular, mas senti desde o início que ele estava a querer-me encostar. E então o primeiro jogo estamos a dar 7 ou 8-0 e aí chego aos 60 e tiro-me. Simão, este já está, é para o próximo. Só que isto vai ser decidido. E tenho uma história de foi a única vez que tive um problema no balneário. Mas vou para o Mafra e é a partir do Mafra depois que eu volto a dar o salto, que eu faço uma época fantástica no Mafra. Faço uma época mesmo fantástica e há os clubes da Coreia do Sul que descobrem o mercado português e vêm aqui ver jogadores da primeira divisão, segunda e terceira. Perto do Mundial, né? E o Mundial ia ser antes do Mundial, exatamente. Coreia, vou fazer uma pausa aqui na história, porque isso aí é importantíssimo. Agora a gente chega no ponto alto, mas eu fiquei curioso para saber a história do balneário, que você falou que teve um problema no balneário. Eu vou lá chegar. Para ficar no tempo. Ou seja, começo a ter uma relação ali não muito fácil com o treinador. E na primeira vez que alguém que me chama, olha, Simão vai sair, nós estamos a ganhar 6 ou 7-0, já fizemos o nosso, eu entendo perfeitamente. Mas depois do segundo jogo, a mesma coisa. O terceiro jogo, a mesma coisa. O quarto, e então vinha dos 85, 80, 75, era 70. Era mesmo para te torturar, né? Até que a gente vai para a Taça de Portugal,
Nós, nesse ano, era a 3ª divisão, a jogar contra a 2ª divisão do Ouro Oliveirense. Nós tínhamos uma equipa fantástica no Mafra. A prova é que depois, anos mais tarde, acabou por subir, não nesse ano, mas acabou mais tarde por subir. Nós estamos a jogar, sofremos 1-0, empatamos o jogo e estamos muito melhor que o adversário. E eu venho com 2 colegas meus, porque dá-me ali aquela experiência de balneário, de campo, e estamos a falar, pá, correu bem, vamos aguentar, não sei o quê. Eles a dizer, pá, vamos continuar, que estamos em cima deles. Eu disse, olha, eu vou sair. Eles, Simão, estás doido? Ok, pá, eu vou sair, estou a sentir que ele vai me tirar. Não sei porque, eu vou ali qualquer coisa, eu a caminho do balneário. E eu digo a eles, se ele me tira, aquela música do Rafael Gané, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E foi. Eu estou de cabeça baixa, ele começa, malta, estamos muito bem e tal, não sei o quê, mas isto não é a nossa guerra, a Taça de Portugal nós não vamos chegar hoje a amor. Isto não é, e eu queria que era Norte, no Norte, aquilo que o Armando disse há uns tempos quando esteve aqui no podcast, no Norte era muito mais apelativo, era muito mais fácil dar o salto para uma primeira divisão jogando ali naqueles clubes, porque havia muitos mais clubes da primeira divisão em relação aqui a nós. Sem dúvida. E nós acreditávamos aqui que no Norte era mais fácil dar esse salto. E eu queria mostrar ali naquele dia para poder ainda lutar por esse tal salto. Sim, sim. Por esse tal salto. E era injusto, E aquilo que ele faz é que ele saca-me ao intervalo. Saca-me mesmo ao intervalo. Ele diz, malta, isto não é para a gente, a Taça Portugal, nós não vamos ao Jamor, vamos fazer aqui umas alterações porque estamos a pensar já no jogo do domingo. E quando ele diz isso eu baixo a cabeça. Ele disse, bom, vai sair o Simão, vai entrar, já não sei quem foi. Quando ele diz vai sair o Simão, tinha fita com a fita adesiva à volta das caneleiras. E eu, pá! E ele continua a falar, mas com o olho a ver que eu não estava contente. E ele continua a falar e eu a segunda vez, pá! Quando eu tiro a segunda caneleira e puxo ele vira-se para mim, Simão, há algum problema? E eu levanto, mister, é você o meu problema. E vou na direção dele. Estava cego. Eu disse aos meus colegas, foi a única vez que eu tive um problema balneário e fui levado àquilo. É que ele levou mesmo para que acontecesse aquilo naquele dia. E eu perdi ali o controle de mim, obviamente que depois pedi desculpa ao treinador, ou seja... Hoje te arrependes daquela atitude? Não. não, porque eu era jogador de caráter. Não me arrependo. Porquê? Porque ele fez tudo aquilo que ele queria me sacar, porque ele queria em dezembro ir buscar um jogador para aquele lugar que não era eu, só que o presidente... apostou em mim, apostou bem, porque fiz uma época fantástica e a prova é que depois dou o salto para a Coreia do Sul do Mafra. Aí ficou tudo resolvido, ele começa-me a encostar, ou seja, no depois jogo dessa a seguir, situação então? não, era fácil, pegou em mim e encostou-me, só que teve azar. Perdeu. Empatou, perdeu, acho que há ali uma sequência de 4 jogos onde só ganhamos um e o mister e o presidente aí, acho que pronto. É? Disse, nós temos um jogador que é o Simão, contamos muito com ele, acho que pronto, eu não estava presente, mas acho que deu caindo aí, tá dormiu? Tá desmaiando? Tá tudo bem? E para resumir, pronto, houve ali uma chamada de atenção que a equipa ganhava quando estava ali aquele 11 formado e depois deixou de ganhar e eu voltei a entrar na equipa, voltamos novamente a começar a ganhar, voltamos novamente e tínhamos não sei quantos pontos de avanço do 3º lugar e aí fomos perdendo e passamos para 3º lugar nessa fase e devido a isso depois acabamos por não subir e eu também acabo por ir à Coreia do Sul porque na sequência desses jogos os coreanos vieram ver vários jogadores e nos quais um colega meu que estava a marcar golos fantásticos, estava a fazer uma época fantástica, só que no final do jogo eles dizem, nós gostamos dele e vamos ficar de olho nele e talvez ele venha, mas nós queremos que já um jogador venha à Coreia do Sul fazer um mês de testes. E eles disseram, mas não é ele, é aquele. É o Simão. É o Simão. Depois passei a ser, em vez de Simão, passei a ser o Shimao. Shimao. E é assim que dou o salto para a Coreia. Eles foram ver um jogador e não quiseram levar logo aquele jogador, depois acabaram por levar mais tarde, mas ele não se adaptou, ele não quis ficar na Coreia. Mas eu sou o primeiro a ir, estou lá um mês e tudo correu bem. Mas assim, como é que é esse difícil. Portuguesinho chegando lá na Coreia? E não é como 2000, hoje. 2001. 2001, época 2000, porque eu vou na época 2000, 2001 fazer os testes e depois é na época 2001, 2002 que é no Campeonato do Mundo, fantástico. Um ambiente de futebol demais, né? Muito futebol. Aquilo é fácil, encher estádios na Coreia. A minha cidade tinha só 8 milhões de habitantes, só. Portanto, é fácil. Mas o desporto favorito na Coreia do Sul é o beisebol.
Mas se são 8 milhões... Tem para todos. Tem para tudo. Ficam 7 milhões lá no beisebol, me dá 1 milhão aqui pro futebol. E os como é que estádios foi sempre cheios. como é que foi avisar em casa? Olha, vamos pra Coreia. Como é que foi? Conta pra gente. Não, ninguém acreditava. Coreia! E a minha mulher, Coreia do Sul? Mas como assim, Simão? E eu disse, olha, eu cheguei, eu pus tudo em cima da mesa. Isto é o que eu procurava. Era a primeira divisão, era o salto para a primeira divisão que eu não tinha conseguido aqui em Portugal, e depois da lesão então tornou-se ainda muito mais complicado. Isto é o sonho, eu vou dar o salto para a primeira divisão. E o que é que eu quero? Quero focar-me no trabalho que vou lá fazer, mas quero chamar a atenção para depois poderes voltar a Portugal, que era essa também a minha intenção, claro. De dar o salto, fazer um bom trabalho e ser reconhecido aqui. Só que ou vamos todos ou não vai ninguém. O meu filho também se chama Simão, tem 2 filhos, que é a Inês e o Simão. É o Chimãozinho. Era o Chimãozinho, só que o Simão não existia nessa altura. Existia só a Inês. A Inês tinha para aí 3 ou 4 anos, portanto não estava na escola, podia ir. E a minha esposa, Sandra, estava a trabalhar, só que eu disse, tu vais falar com o teu patrão, primeiro numa primeira fase, estás interessada a vir, porque ou vamos todos ou não vai ninguém. E eu continuo aqui, feliz da vida, e a lutar pelos meus sonhos aqui em Portugal. Obviamente que os valores daquela altura do contrato, claro, quando eu meti em cima da mesa, obviamente que fez pender a balança. Nós não sabíamos para onde é que íamos. Nós fomos eu já tinha lá estado e disse que era um país fantástico e tudo, mas havia muita barreira. E depois já conto 1 ou 2 a ir ao supermercado para comprar as coisas. A Coca-Cola é fácil de reconhecer, mas as batatas fritas também tem o desenho, mas o óleo para fritar as batatas fritas. Então comprámos o óleo, fomos às compras, aquilo esmigalhou-se as batatas. Aquilo não devia ser óleo para batatas, mas estava no espaço onde disseram ali o óleo. Pouca gente a falar inglês, mesmo nos hotéis, muito pouca gente. Aquilo nós tínhamos uma folha A4. Isto é uma pequena parte. Uma folha A4 eu e uma folha A4 a minha esposa. Kit de sobrevivência, né? Era tipo isso. Era o estádio, a gente sabia que era a primeira linha e era a morada, porque eu abdiquei do carro. No meu contrato eu tinha um carro, mas quando eu vi aquilo era autoestradas dentro da cidade, tipo a Avenida da Liberdade, mas 3 vezes maior, ou seja, faixas de 4, 5 de cada lado. Eu abdiquei. E depois aquilo era a loucura, quando nos semáforos, essas coisas todas, aquilo ninguém respeitava. Ou seja, eles entendem-se, mas para mim era uma confusão. Então eu abdiquei disso, o táxi era barato, na altura, e ia para todo lado. Ganhava bem, jogador caro. Como diz o Jorge Andrade, jogador caro. E andava de táxi sempre, e nós tínhamos essa folha que íamos para todo lado, o centro comercial, ou quando queríamos ir ao cinema, ficávamos na folha, entrávamos no táxi. E pronto, apontou. E levava-nos para todo o sítio. Comunicação visual. E foi assim, ou seja, decidimos arranco eu 1 mês antes para preparar tudo, a casa, a chegada, não sei o quê. Só que isto é para dar um exemplo, a minha esposa e a minha filha quando voltam, nós não temos contacto um com o outro. É um diretor da minha equipe, porque nós estávamos em pleno campeonato, que vai a Seul com o empresário que me levou para lá, porque havia um empresário, mas nós sem contacto, porque o telefone, ela não tinha o telefone coreano. Ok, quando chegou ao pé dessas pessoas, telefonaram-me a dizer, olha, está tudo bem, eles chegaram bem, agora vão num autocarro até Daejeon, porque Seul é a capital e eu jogava em Daejeon. E quantos quilómetros era de um a outro? Aquilo era enorme, era 6 ou 7 horas de autocarro, aquilo era enorme. O que é que eu vim fazer aqui? E ela sem saber, mas qual é que é a saída? Ela diz que houve uma altura que acharam que o autocarro parava ali, que saíram, mas depois que tinha o nome da cidade, que percebeu que ele não ficava ali, perguntou, e o senhor do autocarro disse, sério, porque eles pouco ou nada falavam inglês, aquilo era incrível. Mas foi um ano fantástico. Que beleza, você tá na estrada, você não sabe nem se a placa está dizendo vai para a direita ou vai para a esquerda. Para entender os colegas. Pois é, esse início aí, como é que foi essa recepção? Você chegou lá, aqui, eu tive sorte. A recepção. Eu tive sorte porque já havia um senegalês que tinha passado aqui por Portugal, tinha andado ali a fazer experiências no Vitória de Setúbal e justamente quando estava a experiência no Vitória de Setúbal, os coreanos fizeram um jogo amigável contra o Vitória de Setúbal, gostaram dele e foram falar com ele, e ele em vez de assinar... Senegalês sabotou a vida. E eu, como falava francês já dos tempos da Suíça, então para ele foi um milagre. E para mim também foi porque chegou alguém, até quem fica eu falo com alguém. E eu igual ficámos muito amigos. Mas ele não sabia falar francês ou já tinha desaprendido? Eu acho que ele não falava língua nenhuma. E outra coisa que ele adorou também foi quando a minha esposa chegou e começou a cozinhar, ele fez, porque ali muda. Eu vi você fazendo mas eu adorei. Esse blá 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 aí que você fez em coreano, tá falando bem coreano. Tá lembrando o nosso... Essa água você pode beber, pô. Ainda não tem patrocínio, mas é água boa. Tá lembrando, sabe, o outro
convidado que teve aqui que dizia, olha, eu sei falar, não lembro qual era a língua. Eles que não sabem falar melhor. Eles é que não sabem. É como o treinador, as palestras que dava antes do jogo. Ele tinha um adjunto que falava um pouquinho inglês, ok? E aí eu entendia bem, ele mostrava no quadro aquilo, a zona que eu queria que ele preenchesse, ou seja, o trabalho que ele queria que eu fizesse. Chegava ali numa espécie de segundo avançado, mas como terceiro homem do meio campo, ele explicava no momento defensivo, no momento ofensivo, aquilo que ele queria. Mas a verdadeira palestra, motivacional, essas coisas, vamos jogar contra a equipa A. Não entendia nada. Zero, bola. E ele, como os outros, aliás, eu dei uma entrevista na Sport TV na altura e eu disse, perceberam? E eu dizia, percebemos. Eu e o Coli dissemos, percebemos. E depois de quanto tempo você começou a perceber ou você passou esse tempo sem perceber nada? Não. Eu estive lá um ano, não chegou bem a um ano, porque a época acabou antes. Não, eu só conseguia... Índora, a primeira palavra que aprendi logo. Porque índora, estou muito cansado. Eu quando cheguei lá, aquilo era brutal. Aquilo eram máquinas, aquilo eram robôs. Aliás, se vocês pegam na seleção da Coreia do Sul de 2002, que chega às meias finais do Campeonato do Mundo, eu tive colegas meus que foram convocados e que foram à seleção. Jogou contra o Brasil, a Coreia. Não sei se joga contra o Brasil, joga contra Portugal. E fomos eliminados pela Coreia do Sul. Não, mas a Coreia... isso que eu ia falar. Pois. No segundo ano, que eu chegou em 2001, 2002, na Copa do Mundo, nós somos Ele ainda foi espião para Portugal, para dizer que é os caras que corriam. Na altura era muito próximo do Luís Figo, do pai do Luís, e muitas vezes fui ao estágio da seleção, quando eles tinham aqui jogos da seleção, e a certa altura o Luís... Estava o Mister António Oliveira, que era o Mister da seleção portuguesa na altura. Disse, Mister, sabe quem é que é este rapaz está aqui? E o Mister, já é jogador numa primeira fase. E depois apresentou assim, o Mister, é o Simão que está... ok, sim, não, eu ouvi falar, está na Coreia do Sul, a jogar não sei o quê. Então como é que é os coreanos? Eu disse, Mister, eles correm para caraças. E ele assim numa brincadeira, também se nós não ganharmos aos coreanos, também não ganhamos a ninguém. O Brasil morreu pela boca. Portugal cai, depois daquela pífia campanha lá em Macau, aquela pré-temporada horrível, né? Pré-temporada horrível, porque ele foi tudo errado logo e para aí. Até o nosso Armando... entrou de gaiato no navio naquela história também, né? Não foi Armando nada, não. Foi Jorge. Não, e quem foi o Kennedy que foi... Kennedy foi convocado e depois saiu porque acusou uma... Mas eu digo, o Brasil... O Brasil joga na campanha e elimina a Coreia do Sul. Elimina nas oitavas de final. Ok. Elimina a Coreia no final. Eu sei que eles eliminam a Itália. Ou seja, as grandes seleções que eram consideradas as favoritas, no qual Portugal também estava, a França é eliminada, essas seleções ficaram todas acho que a França nem passa a primeira fase, salvo erro. Eu acho que talvez tenha sido a Copa que a Coreia chegou mais longe. Isso foi. Não, chegou aos oitavos, ou seja, se classificou. Não, foi os oitavos. Perdeu 4-1 para o Brasil. Vai no Google. Não precisa, não é Google. Olha que eu acho que eles fazem as meias finais. Olha que não, hein? Então vai você no Google, vai. Sabes porquê que eu estou a dizer isso? Porque eles conseguem eliminar a Itália nos quartos de final com um gol muito estranho de um árbitro que depois correu meio mundo, que estava aliciado pela FIFA, e que é um gol muito estranho, e houve ali uma arbitragem muito escandalosa, que é acho que ainda me lembro o nome do árbitro, Byron qualquer coisa, mas eu acho que eles chegam às meias finais. Olha, 4... Espera aí, vou buscar. Vamos lá. Tenho dúvida, mas sim, eu joguei com alguns jogadores na altura que depois foram à seleção e a seleção tinha muito bons jogadores. Só que eles eram máquinas. Nós no treino correr. Até um treino de recuperação, eles fartavam-se de correr. E eu, habituado aqui em Portugal, há uma outra metodologia de treino, essas coisas todas. E no início foi complicado essa adaptação. Mas depois adaptei-me. E comida? A comida, ao fim do mês, a minha esposa já tinha vindo, ao fim do mês, um mês e pouco, e habituei-me ao arroz. A comida coreana é fantástica. Numa primeira fase é complicado porque é muito picante, mas uma vez que nos adaptamos, é fantástico. E as carnes coreanas são fantásticas. Não sei se vocês foram ver aquilo que eu estou buscando aqui o jogo da Coreia. Continue falando aí, fiquem à vontade. Na Coreia do Sul, come-se cão. Sim, eu já ouvi falar. E então há um período que a equipa não está bem, vinhamos ali numa sequência de algumas derrotas e alguns empates, e então, como
castigo entre aspas, fecham-nos todos no centro de estágio, ou seja, fomos para o hotel e fomos em estágio. Não vinhamos a casa, treinávamos, tivemos ali uma semana em estágio e tínhamos um jogo importante no final dessa semana. E então, a semana toda no hotel e no último dia, começa a perceber que não íamos jantar, íamos fora ao restaurante. E eu achei estranho aquilo. Então, quando entramos no autocarro, eles começam todos a brincar. E eu, e o senegalês, muçulmano de origem, não é? Começou logo a transpirar. Simão, eu não como cão. E eu disse, olha, tranquilo, porque eu também não como. Ok. Eu vou, talvez, provar por respeito à cultura deles, e foi o que fiz. Foi o que fiz. Eles pediram para provar, eu provei, mas disse que não comia, e mesmo se eu sabia o que era, mas mesmo não sabendo, é um tipo de carne que nunca não comeria, porque não é uma carne estranho, esquisito. E aquilo é uma raça que eles tratam, nasce, cresce só para isso. É criado em cativeiro. E depois porquê? Porque aquilo é uma carne que eles dizem, na ótica deles, é uma carne pura, é uma carne que vai limpar todas as doenças, cancros, essas coisas todas, e é como se fosse a vaca na Índia, digamos assim. É um animal um bocado sagrado, visto dessa forma. Mas todos ou só esse que é criado em... Não, só aquele cão. Só aquele cão é uma raça, já não me recordo, mas era mesmo só para aquele efeito. E o meu amigo ali, que estava a tremer na altura, não comeu, obviamente. Agora, sim, já achou? Grupo D do Mundial, Coreia, Estados Unidos, Portugal e Polônia. Portugal e Polônia ficam fora. É isso mesmo. Agora me diz uma coisa, tem um fato curioso, que eu quero saber como é que era, como é que eu vou chamar assim, a mentalidade do treinador coreano quando o jogador errava. O que acontecia? Olha, eu não sei, porque aquilo que ele disse, que ele podia dizer, eu não entendia nada, entendes? Mas eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo concreto que, por exemplo, as crianças, eu ia ver muitos jogos, tinha o dia livre, ia ver muitos jogos, desde as camadas jovens até aos séniores. E, por exemplo, as camadas jovens, os miúdos, quando cometiam um erro, o jogo continuava a decorrer. Eu, a primeira vez que vi isto, eu não acreditava. Ou seja, o miúdo saía do jogo, a equipa com menos um, deitava-se ali à beira da relva ou mesmo em pé, e o treinador tinha uma vara tipo aquelas plantas que a gente às vezes batia e que fazia que aleijava. Ele tinha uma coisa desse género e dava-lhe ali 2 ou 3 palmadas com a vara. Era da base da porrada. Era mesmo. Eu, a primeira vez que eu se fosse aqui, eu nunca mais cá punha os pés. Então eu vinha aqui para me bater e eu nunca mais cá punha os pés. E ele levou ali aquelas 2 ou 3 varejadas, não sei como é que nós podemos chamar isso, e voltou, a equipa com um a menos, continuou a jogar, ele entrou e continuava assim. Depois eu percebi o porquê, ou seja, a forma deles, como é que eu ia dizer, de educar ou de fazer crescer a nível do desporto ou da vida, baseava-se muito ali naquelas ideias, a nível não é bem militar, mas marcial, digamos assim. E depois, claro, comecei-me a habituar. Depois no segundo jogo vi aquilo, já não estava chocado. Já estava falando bem feito, errou, eu só dizia assim, mas eu tenho, não sei se vocês querem que eu conte essa história. Eu quero ser com tudo, fica à vontade. Então é assim. Chegue para cá para o microfone e contar a história. Claro. Eu chego, eu vou mais cedo porque o número 10 da equipa, que ia à seleção, que ia ao Mundial, que era convocado pela seleção, tem uma ruptura de ligamentos. E eu estou aqui de férias, tenho que apanhar o avião rápido, porque em vez de assinar só na parte final da época, tive que entrar ali a meio da época. Ou seja, eu assinei 1 ano, mas era meio de uma, meio da outra. E saí daqui um pouco, ainda estava de férias, era os Santos Populares de Lisboa. Coisa boa. E eu em grande férias ali, fartei-me de festejar essa semana ali e cheguei lá pronto para ter que jogar. Ou seja, ao fim de 4 ou 5 dias já estava no banho. E chego lá, tenho um prémio de assinatura, assino contrato, tudo, e não sei o quê. Na altura, vocês não se devem recordar, mas uma transferência bancária na altura demorava 5 a 6 dias. Então eu assino, há o pagamento do prémio, da assinatura, e ao fim do 2º ou 3º treino, chegamos, nós fazíamos uma rodinha, o treinador dizia umas palavras em coreano, nós não percebíamos, mas tínhamos de estar lá, e depois então é que iniciávamos o treino. Naquele dia não há rodinha. E há um jovem com pinta de jogador caro, que estava na bancada e não estava vestido para vir treinar, estava vestido civil. Eu achei aquilo estranho, começámos a aquecer e disse, Cali, quem é? E ele disse, é um colega nosso,
colega nosso, mas já estou aqui há 2 ou 3 dias, eu não conheço. Ali qualquer coisa, ele já não vem há alguns dias. Mas acho que houve ali um problema qualquer, que ele foi apanhado na noite, não sei o quê. Bom, ok. Fazemos o treino acaba, ele reúne, e naquela altura, em vez de reunir e começar a falar, reúne e é o treinador adjunto que vai a um sítio qualquer e quando volta começa a ver assim ao longe e vinha com um taco de beisebol. O adulto... Esta história eu já contei, está no livro O Relato, aqui em Portugal. E eu vejo-me com um taco de beisebol, o Coli olha para mim, eu olho para o Coli e nós começámos a ficar assim um pouco pálidos e assim, mas que filme é este? E o que é que aconteceu? Ou seja, ele já tinha, só para resumir, ele foi apanhado na noite uma vez, uma segunda vez e foi multado, foi avisado, foi multado. À terceira já não houve nem mais multas, nem mais avisos. Porrada. Taco de beisebol. Ele entra no meio da rodinha, o adjunto começa a falar com ele aos gritos, que eu não percebia nada. basicamente isso. Eu falo bem pra caramba. Dá-lhe um estalo. Dá-lhe um estalo ao mesmo tempo. Quando ele leva o primeiro estalo, o outro adjunto olha para mim e para o Coli e diz: Coli, Shimau, buzz. Eu nem precisava dizer. Eu já estava a caminho. Eu vou a caminho, ainda dei assim um miguezinho a olhar. Ele leva assim, aqui na zona da perna, uma tacada de beisebol. Abandonou o futebol, né? Não abandonou, mas levou ali uma aqui na zona do traseiro. Onde a mãe da gente dava caçandália. Tem carne. Dá ali. E nós continuamos. Epá, eu depois, pelo que eu percebi, acho que tinha levado ali 3 ou 4 pancadas e 2 ou 3 talos. E a coisa depois, no dia a seguir, ele estava lá. Entrou. Como se nada fosse. Um bocadinho assim dorido, imagino eu, mas olha, sabes o que é que eu imagina isso no futebol brasileiro. Não, eu tô imaginando na Coreia do Norte, o que é que fazem? Se na Coreia do Sul fazia isso... morto. Era pau. Se na Coreia do Sul é assim, imagina na Coreia do Norte. Eu chego a casa, isto tinha 3 dias de Coreia do Sul. Eu a ver aquilo e disse assim... Vamos portar bem. Sabe o que eu tô imaginando aqui? Eles dois andando devagarzinho, aí o cara vai lá e toma um, aí picho, vamos acelerar o passo. Começámos a correr. Não, mas chego a casa, ligo à minha esposa e disse assim: Sandra, tu não acreditas no que é que eu vi? Olha, vou fazer o seguinte: se na sexta-feira o dinheiro não ter entrado na conta, eu pego no avião e vou-me embora. Mas não, olha, foi... Era só pros malvados. Foi uma coisa fantástica. Deixa eu corrigir aqui uma coisa que eu falei. Nesse Mundial, a Coreia foi 4º lugar. Eu sei, Chegou a... eu sei. Eu também sei, só você que não sabe. Eu sabia. E foi um bocadinho, não, foi muito ajudada. Foi claro, levado, mas essa é normal, né, FIFA, né? Foi levado Quantos campeonatos aí? É verdade, foi levado ao colo e há um jogo com a Itália que eu recordo-me que a arbitragem é muito duvidosa. Aliás, ele até, acho que esse árbitro depois foi excluído da arbitragem. Tinha o nome de Byron, qualquer coisa assim. Mas eu tinha 2 colegas meus que foram convocados, o terceiro não foi porque teve a lesão, e tinha um jogador da frente que para mim foi talvez daqueles jogadores que eu joguei, porque depois com o Jorge e com esses meus amigos todos não tive a sorte de jogar na mesma equipa. Que eu joguei foi esse craque, o Kim Woo-jung. Como é que é o nome dele? Kim Woo-jung. E no campo já... Fala o nome dele. Eu não sei. Fala o nome do jogador. Saturno Nakajima. Eu não sei, eu tenho imagens na... Samsung. O maior clube na altura era o Suom Samsung, que era o patrocínio. E como era no campo, como é que você chamava o colega para tocar a bola? Como é que era aquilo lá naquela época? Não chamava, era pelo barulho. Estou aqui, aqui, basicamente era isso. Mas também não era necessário falar. Não era necessário falar que eles encontravam. E eu aprender algum palavrão lá em... Aprendi palavrões, não, mas não aprendi palavras. Imdro cansado, Anhazeu, bom dia. Não, mas como é que mandava o cara? Não, em português. E ele entendia. Houve alguns que acho que aprenderam português. Eles entendiam. Pelo tom já sabia. E como é que era lá no balneário? Chegou lá, a cultura completamente diferente. Completamente o português diferente. chegou lá, botou o quê? Um Roberto Leal, botou a Marisa, botou o quê pra cantar? Na época era o Roberto Leal ainda. Chutes e pontapés. Eu tinha música antes dos jogos, pronto. Gostava sempre de ouvir a minha música, mas nunca... Como é que era a resenha no balneário lá com os coreanos? Eu não percebia nada, eu sei que eles às vezes divertiam-se e eu era mais com o Coli. Eu com o Coli estávamos sempre na palhaçada, a rir e não sei
digo mais, e com ele tinha resenha, a melhor coisa que eu podia ter acontecido também foi eu ter chegado, que ele ainda sofreu no início ali uma adaptação, e depois quando a minha esposa chega e cozinhava, e ele ia lá à casa comer o bifinho, o ovo estrelado, a batata frita, aquelas coisas simples, mas que nós adoramos. O português agrega, né? Chega agrega. E ele depois vinha, estávamos sempre juntos, íamos ao cinema, sempre estávamos sempre juntos. Mas ensinaste lá, sei lá, que o bacalhau Blas. Não. Como é bacalhau Blas? Não. Onde é que tu ias bacalhau Blas? Onde é que tu ias encontrar isso? Era impossível. Nós estamos a falar, nem o telefone. Pois é. Não havia telefone, entendes? Ou seja, tu tinhas de ter o nosso telefone português, chegava ali à fronteira e deixava de funcionar. Hoje tu vais para qualquer lado e o teu telefone... Aqui, Espanha, Portugal, assim, imagina... Por exemplo, nas Maldivas o telefone não funcionava também, ou seja, tinhas de ter um cartão... Não, mas essas histórias lá... Mas pastel de nata, não quero pastel de nata. Blá, 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 não é? Aquilo, eu vivi ali histórias... Você está se superando hoje, cara. Aquela que eu vou ao supermercado e que chegamos a casa todos contentes porque... Só daquelas que eu botou... Era a primeira vez que eu voltava a comer batatas fritas, um mês e tal, depois de eu ter saído daqui, porque eu adoro batata frita, adoro. E fomos logo, todos contentes, e depois que a gente mete as batatas e as batatas... desfizeram-se. Aquilo era, só para vocês entenderem, era uma dificuldade enorme nesse aspecto. Mas lá está o português. McDonald's estava lá? McDonald's? Não, McDonald's, Pizza Hut, Burger King, isso nós, pronto, lá está. Naquela altura, o jogador da bola ia muitas vezes a isso. Hoje é um nutricionista que diz o que é que come, a que horas é que tem que dormir. O futebol muda muito da nossa geração, do Jorge. Mas assim, a gente sempre fala... Nós mais velhos, né? Vocês mais velhos, eu sou jovem. Eu também sou jovem, só tenho 18 anos. A gente sempre fala, porque antigamente... Pô, mas alguma coisa de bom tem o futebol atual. O que você acha? O que tem de bom no futebol atual aí? Rodrigo, queres mesmo que eu responda? Os salários. Os salários que aquilo triplicou imenso. Hoje há jogadores... não quero dizer isto porque depois pode ser um bocado... Como é que eu ia dizer? Mal interpretado. Hoje tem que ter o mimimi reina. Há jogadores hoje a ganhar livre como nunca, que naquela época se calhar não jogavam na terceira divisão. Acredito. Não vou dizer nomes. vou livrar isso, mas o futebol hoje está muito fácil. O jogador hoje tem a papinha toda feita. Ele sabe com quem é que vai jogar. Ele sabe qual é o pé forte do jogador que vai ter. Ele sabe tudo, coletivamente e individualmente. Por exemplo, eu como avançado, ou como ala, ou como segundo avançado, vais ter este jogador, que a fraqueza dele é os apoios se tu fores para a esquerda. Ou seja, o jogador recebe uma informação total que hoje é fácil, é muito fácil. E outra coisa, por exemplo, que se vocês forem ver as imagens que eu tenho na Coreia e noutros países, eu era um jogador que jogava também na ala, e o que é que nós, montes como eu, eram montes de jogadores assim, a receber a bola, Vinícius, Robinho, ou seja, que nós aqui era Simão Sabrosa, Quaresma, Cristiano Ronaldo, Luís Figo, para mim é a grande referência, Luís Figo, Rui Costa, João Pinto, recebiam a bola, encaravam um contra um, não havia medo. Então se estivesse numa aula era certinho, era encarar, driblar 1, 2, cruzamento ou assistência para trás. E hoje chega ali, o que é que faz? Volta para trás e passa. Para arriscar, é muito pouco jogador hoje que vai para cima e arrisca. Porque depois, outra coisa... Mas a culpa também dos treinadores, Dos treinadores. Nós, no futebol jovem, o meu filho também jogou a bola, o meu filho tem 19 anos. Seja em todos os países, aqui eu ouvia muita gente queixar-se, mas na Suíça é a mesma coisa. Havia um miúdo que driblava um jogador, 2 jogadores. O treinador começava logo aos gritos. Em francês, larga a bola, joga com os teus colegas. Ou seja, o treinador está a castrar um pouco o jogador em si, porque a genialidade dele, a criatividade é aquela que ele tem de saltar um adversário ou dois, obviamente. Se for demasiado, não vamos dizer para deixar de fazer. Eu sei que há treinadores aqui em Portugal que trabalham muito bem a formação e que não cortam, não matam nada no jogador. Mas nós não temos de dizer a ele para não fazer. Temos é que explicar qual é a zona do campo que ele tem que fazer isso, qual é o momento do jogo que ele tem que fazer isso, e que 1, 2 e a seguir procurar a assistência, ou mesmo se conseguir driblar um terceiro jogador, de ter essa liberdade, mas perceber que é difícil de driblar 1, driblar 2 e driblar 3. Ou seja, vai à procura de 1 contra 1, salta o adversário e depois chuta ou assiste, mas nós não podemos matar isso. Isso está a desaparecer no futebol. O futebol está tão mecanizado que as equipas hoje encaixam uma na outra, ou seja, eu estudo tudo acerca de vocês estudam
tudo acerca de mim. E acaba sendo previsível. E fica um pouco previsível. O que é que vai fazer a diferença? É o treinador que, estrategicamente, consegue estudar melhor o adversário e que inclui ali algo que não está trabalhado ou realizado e surpreende o outro. Por exemplo, o Benfica-Porto da última semana, o Lage conseguiu surpreender, na minha ótica, o Porto, e o Porto jogou não pensando no Benfica. O Benfica tinha uma estratégia para defender aquele Porto e atacar, explorar as fraquezas daquele Porto. E isto tudo bem, se há algo que o Mr. Lage é bom, é na análise do adversário e na preparação estratégica do jogo. O Mr. do Porto, o Mr. Anselmi, na minha ótica, pensou, eu jogo em casa, eu tenho a minha identidade, eu tenho a minha ideia de jogo, e não procurou fazer nada ou alternar alguma coisa para ter ali qualquer coisa que pudesse surpreender e explorar as fraquezas do Benfica. O Benfica jogou ali num bloco médio-baixo e foi procurar o erro adversário e a transição. E o Porto está num momento... O Porto está num momento muito difícil. De identidade. Eu acho que o maior erro que eles tiveram, além da gestão toda, da saída do Sérgio, a entrada de ser um dos adjuntos, que criou ali também alguma instabilidade, na minha ótica, a identidade. O Pep tinha que ficar. O Pep tinha que renovar. Perdeu-se ali uma identidade. O elo, né? O elo. Além de outros jogadores que saíram, que eram já referências, o Taremi, o próprio Francisco Conceição. E o Sérgio Conceição também agora. O próprio Sérgio, que teve ali N anos. O Pep tinha que ficar ali. É a mesma coisa, alguém tinha que ficar. É a mesma coisa quando me pergunto agora, o Otamendi deve ficar, deve renovar ou não. E eu, olhando para o Porto, acho que nem deveria haver, jogando o que o Otamendi está a jogar, está um monstrão. Aquilo, ele joga contra o Brasil, ele faz um jogo fantástico. Mas o Brasil hoje joga todo mundo também, né? Vou te contar, que fase da minha seleção. Eu espero que o Brasil tenha coragem para assinar com o treinador que tem que assinar. Mas depois, se vocês quiserem falar disso, não tem problema nenhum. Claro, vamos falar. Eu dou a minha opinião em tudo. E lá está. Acho que, por exemplo, o Benfica deve renovar com o Otamendi se for essa a vontade do jogador. Pelo que ele está a jogar e, sobretudo, pela importância que ele tem no balneário e a liderança. E acho que isso toda a equipa tem que ter. Tem que ter um jogador que aguente a porrada. Sempre, que eu estou aqui, eu carreto, assumo tudo, mas vocês vão lá por dentro. Mas eu vejo o Porto assim, como se fosse assim, vamos dar uma marretada aqui, vamos cortar tudo que passou. É o ano zero. Só que não é fácil. Em clubes como o Benfica, Sporting e o Porto, o Porto fartou-se de ganhar. Maniche, Jorge Andrade, são dois grandes amigos meus, eles ganharam tudo. O Jorge, infelizmente, ou felizmente para o Maniche, ou infelizmente para o Jorge, só um é que ganhou a Liga dos Campeões, porque nesse ano, a meia-final, o famoso toque do Jorge num dos melhores amigos dele, que foi lá à Suíça, que estivemos todos juntos num torneio. O Jorge costumava levar uma equipa de amigos da Suíça a um torneio que organizavam lá de futsal, um clube. O Deck também foi. Tem que organizar de novo, Jorge. Vambora, porra. Não, o torneio acho que acabou. E então era um clube português de Geneve que conheciam o Jorge, falavam com o Jorge organizava uma equipa e iam lá. E depois ligavam assim, nós vamos aí. Vai lá também. É hoje, amanhã, já estou lá. E passávamos 3 dias ali. Depois o que era giro, sabes o que era? Que estávamos aqueles 2, 3 dias num hotel, depois íamos conhecer a zona, provar, fazer provas de vinho, essas coisas todas. E o torneio era o que menos interessava. Acabávamos por ganhar. Era só pretexto. Acabávamos por ganhar. Não é? Carlos Fernandes, que era guarda-redes, chegou o Veloso, o Adolfo, o José Soares, que ambos também jogaram do Benfica. Houve lá um ano que eu consegui juntar. O Nuno Gomes também foi nesse ano, através da equipa. Nuno Gomes tem que vir aqui, hein? Vai vir aqui. E consegui juntar aqueles amigos todos. E o Fabrício, que estava na Suíça, por causa de um vinho que ele tinha na altura, estava a fazer um lançamento do vinho, eu consegui juntar novamente o Fabrício. Então foi uma seleção de antigas estrelas suíça e uma seleção portuguesa, que era a equipa do Jorge, com um italiano. E então aquilo passámos ali um fim de semana fantástico. E a resenha desse fim de semana, eu chegava a ter dor de barriga. É muita história. É muita história e coisas que relembrávamos. E depois era sempre a rir. E já não se faz há 1 ano ou 2. Temos que organizar de novo o Jorge tem que. Ô Jorge, como é que é? Pô, o Nuno é um grande amigo, então, o Nuno Gomes. O Nuno eu já conhecia antes. Na realidade, quando o Mico veio jogar aqui para o Benfica, no início, talvez na segunda ou na terceira semana que ele tinha de Portugal,
eu tinha deixado de jogar a bola nesse ano, em 2004. E a última época que eu tinha feito mais alto nível foi em Itália. Acabei a minha carreira em Itália, num clube da série C italiana. Foi um convite que tive, uma proposta financeiramente muito boa ainda, e eu sempre sonhei com o futebol italiano. E o futebol italiano era mesmo um sonho desde a primeira divisão até à terceira. Nós íamos da autoestrada e tínhamos 2 motos da polícia. Portanto, eu estou a falar da Série C. É um país apaixonado. É um país apaixonado. No hotel nós estávamos a descansar para no outro dia a seguir. Qual descansar? Era para tardes a noite toda, papapá. Aquilo era uma loucura. Eu tinha estádios com 7, 8, 10 mil pessoas a ver todas as semanas na Série C. E aprendi a falar italiano. Ou seja, quando chego aqui e que o Fabrício tinha ido às compras ou tinha ido qualquer coisa ali na zona do Estádio da Luz, na loja do Benfica, e eu quando o vejo, era um jogador que eu admirava muito, o Fabrício, sem o conhecer. E a minha filha andava na natação do Benfica e já estávamos atrasados. Oh Inês, espera só um bocadinho que o pai quer ir ali falar com o Fabrício e tirar uma fotografia e falar um pouco com ele. Oh pai, já estamos atrasados, deixa lá isso, o pai já leva. E fomos. E quando eu chego começo a falar italiano com ele, e ele disse assim, oi, como é que é? Tu já não ouvia a língua dele. Mas quem é você? Como é que falas? Não sei. Pronto, eu apresentei e disse, olha, eu já conheço o Petit, o Nuno, porque tínhamos um amigo em comum, o dono de um restaurante que é o Manos Barros, não sei se alguma vez já lá foste, é um restaurante onde está cheio de camisolas. É um restaurante que está cheio de camisolas, ali na zona da Buraca da Maia, não sei bem se aquilo é mais Buraca, se é mais da Maia, e que o Mr. Trapattoni ia lá, o Mr. Álvaro Magalhães também, na época que o Benfica foi campeão em 2004, e foi aí que eu comecei a ter uma amizade com eles. Mas depois, assim que o Fabrício chegou, perguntei-lhe se ele precisava de alguma coisa e ele falou, claro, preciso de ajuda. Eu disse, como assim? Preciso encontrar uma escola para a minha filha porque estou a ter dificuldades. O Benfica nessa altura pecava muito. Foi na transformação do Benfica, naquilo que era, para o que é hoje. Hoje o Benfica, o jogador só tem que estar preocupado em jogar. E no Porto isso já acontecia nessa altura, que eu sei, que tinha muitos amigos meus a jogar lá. E nessa altura, quando isso acontece, eu tinha muitos conhecimentos aqui, na zona de Lisboa, não sei o quê, e encontrei 2, 3 colégios. Fomos visitar os colégios e ele escolheu um e ficou todo feliz. E a partir daí temos uma amizade incrível. E depois, claro, como o Nuno era também muito amigo do Fabrício, foi assim depois que conhecemos e mantivemos a amizade desde essa altura até os dias. Então a amizade com o Nuno é pós-bola, digamos assim. É pós sim, com o Nuno já eu tinha praticamente deixado de jogar. E quando foi que você decidiu assim, eu vou ser treinador? Olha, isso foi tarde. Eu já decidi, eu não queria ficar ligado ao futebol. É uma vida dura, uma vida complicada, uma vida dura, uma vida, por exemplo, a bola depende, o jogador depende de si próprio, estás a perceber? Ou seja, eu dependo das minhas qualidades, driblar, chutar ou não sei o quê. O treinador não, o treinador depende de 11 jogadores mais os suplentes. E às vezes a bola bater na trave e não entrar, ou bater no poste e não entrar, a tua vida está ligada, pode mudar a tua vida. E eu não queria estar ligado ao futebol, queria tranquilo, acabar. Na altura decidi regressar à Suíça porque tinha lá família, sabia que a qualidade de vida na Suíça é fantástica, os ordenados, essas coisas todas, e eu queria só trabalhar e continuar a minha vida. Só que entretanto as pessoas começam a perceber quem sou, de quem era, o que tinha feito. Vem só ajudar. E eu só ajudar já está se envolvendo. Já está envolvendo e depois mexer no bichinho que você gosta. Ora, aí está, o bicho que eu tinha acalmado durante anos, o bicho acorda. Depois o bicho quando acorda é difícil de adormecer. Juntando isso a que eu ia fazendo milagres com as equipas, fui subindo de divisão, fui fazendo ótimos trabalhos, até que percebi que dava havia ali qualquer coisa que não era normal em mim e na forma como eu trabalhava as equipas. E foi assim que percebi que tinha ali algo e que era uma paixão também. E depois o bicho acordou e a partir daí já não... E aí, pra gente só fazer essa passagem, foram quantos anos de Coreia? De Coreia foi um. Foi um ano. Um e qualquer coisa. Um e qualquer coisa. Depois disso você recebeu Coreia, também um convite na Inglaterra. E aí é uma outra vez que eu, como na altura da lesão, ou seja, eu vou à Inglaterra, eu faço testes para ir para a Inglaterra, para a segunda divisão, mas também salários brutais. Era Oxford, não é isso? Era Oxford. Fala de novo isso aí? Oxford. Tinha 2 clubes, tinha o Luton Town e o Oxford. O Oxford era a equipa mesmo, estava mesmo mais interessada em mim, só que aquilo era o período das transferências, estava a chegar ao fim, os coreanos pedem dinheiro pela transferência, que eu depois acabei na FIFA com eles mais tarde, e impedem-me de eu ser transferido e não pude sequer jogar tanto num clube como no outro. Fiquei
basicamente 3, 4 meses sempre de jogar. E aí outra vez que eu, pau. Mas você, ou seja, não quis mais ficar lá na Coreia? Porque... Não é não querer, é que depois aquilo teve ou seja, foi o meu empresário, como queria, que era meu empresário, mas que acho que não tinha nada de meu empresário, queria que eu fosse, entretanto, para a Inglaterra, rescindo o meu contrato pensando que a transferência ia se fazer. E porquê? Porque eles podiam pedir dinheiro a clubes coreanos, mas eu voltar à Europa, eu tinha uma cláusula que eles não... Eu entrei livre e saía livre. Era a cláusula que eu tinha no contrato. E a prova é que eu fui depois para a FIFA e ganhei a causa, tiveram-me que pagar tudo, mas tive aqueles 4, 5 meses sem jogar. E saíste antes que eles viessem com o pato e antes de São Paulo. Fiz tudo cá, já não fui lá. Não. Assim, fiz tudo aqui. Imagina, assim, quando o cara ele já toma com o taco, quando o cara pega, leva dinheiro. Imagina. Não, e depois ganhei esse processo, só que tive aqueles meses e tive que começar tudo outra vez do zero. E que foi nessa altura que você foi para a Itália, logo depois Não, eu aí é incrível. Eu olhava para o meu telefone e dizia, mas será que tem rede? Será que não? Não tocava, o telefone não tocava. E eu assim, mas como é que desaparece ali? E atenção, eu venho da Coreia, televisões, jornais, tudo. Eu dou um salto, mesmo a nível de reconhecimento. E até porque a seleção está lá, quando foi... A seleção, há um jogo amigável previsto, que depois essa parte também, há um jogo amigável previsto, e que eu dou uma entrevista a pedido do empresário português, porque havia a possibilidade de eu poder fazer esse jogo amigável estando lá. A seleção normalmente faz uma pré-convocatória de 40 jogadores, e eu... A informação que eu tinha recebido é que nessa lista poderia entrar, e eu dou uma entrevista em Portugal, um pouco a forçar a coisa, a dizer que o meu sonho era a seleção, como o Pauleta e o Costinha, que nunca tinham jogado na primeira divisão portuguesa e que conseguiram atingir esse patamar, esse sonho de jogar na seleção portuguesa antes de jogarem na primeira divisão portuguesa. Entretanto, ao sorteio, o que é que acontece? Coreia do Sul cai no grupo Portugal, foi tudo anulado. Portanto, coisa, não sei se iria acontecer, se iria entrar nessa pré-lista ou uma coisa assim, mas foi um sonho também que passou ali ao lado, mas depois que caiu tudo por terra. Acha que faltou sorte na tua carreira como jogador? Eu tenho um amigo, não posso dizer. Ainda há dias, num jantar que estava com o Maniche, nós brindámos e eu disse... saúde, e ele diz assim, não é saúde, é sorte. Eu disse, como assim? Não, é saúde, não, é sorte. E ficámos aquela, não. E ele diz-me assim, olha, aquela malta toda que ia no Titanic tinha saúde, estava tudo bem de saúde, não estava? Estava. Eram ricos, havia todas as classes sociais, pessoas de bem, pessoas de bem de saúde, essas coisas todas. O que é que lhes faltou naquela altura? Que não deviam ter entrado naquele barco. Então o que é que tu precisas, Simão, de saúde ou de sorte? Vamos brindar de novo. Sorte, saúde. Sorte, saúde. Porque a seguir vem tudo. Foi aquilo que ele disse. Sorte, porque a seguir a sorte traz isso tudo. É verdade, cara. Às vezes fica aquela coisa do quase. Mas eu tenho Vamos olhar para muito as coisas orgulho. positivas. Exatamente, tenho muito orgulho na minha carreira. E ainda tem muita coisa positiva, porque, como você falou... Eu conheci meio mundo graças ao futebol. E viajei, ainda há 2 anos atrás, eu tive a sorte de viver 1 ano nas Maldivas. Pronto, mas é isso que eu ia falar. Olha só a sorte. O cara vai trabalhar onde todo mundo... Vou trabalhar onde todo mundo sonha e passar férias. Eu também passei. Eu também tenho essa sorte, que eu nasci no Rio de Janeiro, né? Todo baiano vai ao Rio de Janeiro porque gosta de passar férias lá. Não, o Brasil o carioca não vai na Bahia, não, né? Vai lá, vai. Também vai. Não, tá bom. Minha mãe é baiana, fica calmo. Você sabe que baiano... Só vai me meter contigo. Baiano não nasce, rapaz. Baiano estreia, pô. Fala sério, pô. Agora, mas então, aí... Eu queria entender depois, essa cronologia. Passou esses 4 meses sem jogar. Exatamente. Depois começa aqui outra vez na segunda divisão aqui B, em Portugal, no Olivais e Moscavide, que é lá que eu cruzo com o jovem Tiago Barroso. O nosso o ator. Barroso, o amigão, porra. Que ele fez as camadas jovens. Bom de bola, era bom miúdo e bom de bola. E jogou com o Paulo Sérgio também nas categorias com o Sporting. Sim, que ele é formado no Sporting e depois é que vem para o Olivais e Moscavide, exatamente. E estou uma época aí no Olivais, mas aí vem mesmo um estalo muito grande. Ou seja, o telefone não toca a não ser o Olivais em Moscavide. Só não ser cobrança. E aí o sonho, ou seja, já começas a ter o tal sonho de eu ir à Coreia, tocar o sino e chamar a atenção e depois vir para aqui. Ser campeão na Coreia, que você foi campeão lá. Não, ganhei a taça. A taça, pronto, mas taça já ganhei a taça, fui o primeiro português a jogar na Coreia do Sul, ganhei a taça, e aquilo era um campeonato na altura porque ninguém descia.
Ainda bem. Ou seja, aquilo era um campeonato fechado. Sim. Quem queria entrar tinha que ter um orçamento forte e era assim que entravam no campeonato. Depois eles alteraram isso, agora já existe a K1, a K2 e a K3, ou seja, a primeira divisão, a segunda e a terceira, já a subida, já a descida, já mais organizado. Aquilo já era organizado, aquilo era super profissional. Nós tínhamos condições, por exemplo, os centros de estágio, que hoje falamos do Alcochete ou do Seixal, eu tenho fotografias do centro de estágio da equipa que eu fui treinar, aquilo era brutal. Máquinas de karaoke, 6, 7 campos relevados, sintético, quartos de hotel como o Seixal. Claro. Ou seja, estou a falar disto em 2001. E os estádios extraordinários. E nós aqui zero ainda. Nós não tínhamos nada. Nós damos o salto depois com o Euro 2004. Que é aí que as nossas infraestruturas explodem e começam a aparecer os centros de formação e que fez Portugal evoluir muito nesse sentido. Era organizado desde aquela época? Não, era organizado, profissional, organizado. Tudo profissional? Tudo. Eu fui o primeiro jogador, atenção, há que dizer isto, eu fui o primeiro jogador português a ir para o campeonato da K-League. Mas o primeiro jogador português a ir para a Coreia do Sul foi um jogador que jogou também no Benfica, que era um craque da bola também, que ainda é vivo, graças a Deus, que é o Rui Esteves. Mas na altura até fizemos bastante entrevistas aqui para vários jornais e tínhamos sido os 2 portugueses. Depois de mim houve mais jogadores, houve o Ricardo Nascimento, que é outro craque da bola também, que jogou em várias equipas, Boa Vista, Salgueiros. O Franco também jogou na Coreia e depois houve muitos jogadores que seguiram daqui, mesmo sendo brasileiros, o Edmilson, que tinha também jogado no Sporting ou no Porto, vários jogadores depois que foram daqui para a Coreia. E o campeonato coreano foi evoluindo, foi crescendo e tornou-se das equipas na Ásia das mais fortes. E como era a pressão lá? Tinha muita pressão das torcidas? Pressão, ou seja, estádio cheio, a gente ganhava por desse, íamos lá e era uma festa. Eu lembro da história do Jorge quando levou 7 do Milão, que chegaram lá e eles estavam lá, não interessa, não sei, e o Jorge, como não interessa? Batam na gente, não é? Contra o Mónaco, chegou lá Corunha e estava lá contra o Mónaco, não, contra o Milão. Não, foi contra o Mónaco. Foi o Mónaco? Tomou 4, mas depois ganhou em Corunha. Ok, eu pensava que tinha sido... Não, olha que é o Milão, que eles depois o Pirlo diz que eles estavam... Então, isso foi na Euro. Não. Teve um jogo ainda na fase de grupos. Exatamente. O La Corunha tomou 8-2 do Mónaco, exatamente. E eles chegaram em Corunha, eles estrearam a camiseta, as cores do Corunha azul e branco. Meteram a camisa laranja, aquela coisa horrível. Eu recordo nisso. Aí chegaram lá e o pessoal, vamos. Eles levam 8 em vez de batam que a gente merece. E lá era a mesma coisa. Nós ganhássemos ou perdêssemos, aquilo era sempre tudo bem, sempre arregue. E nas ruas as pessoas adoravam-nos, paravam-nos. Aquilo era incrível. Paravam que é Chimão, já vai. Eu não percebia nada. Era fotografia pra caramba hoje, hein, cara? Era a fotografia. Estudei, fui aos livros. É verdade, aquilo era louco. E depois, a nível da carreira, venho aqui para o Olivais e Moscavide, tenho a possibilidade de ir para a Itália, que eu já aí queria deixar. Eu queria, com 30, 31 anos, queria deixar o futebol, queria parar, porque senti ali uma tristeza muito grande. E o que é que nos move? Não é o dinheiro, paixão, é a paixão. E ali a paixão foi um pouco abaixo e começou a desaparecer. E eu tenho essa proposta para ir para a Itália, e eu sempre sonhei ir para a Itália, era a terceira divisão, a Série C, mas para mim era Itália, e fui lá e fui muito feliz também, e passei um ano... Qual cidade? Ora, a cidade era Isernia, mas era entre Roma e Nápoles, outra coisa. Ir ao Monumento de São Paulo foi uma das coisas que eu disse, vou para a Itália e além de querer ir jogar futebol, eu tenho que ir ao monumento do Diego, hoje que se chama Estádio Diego Armando Maradona. Eu fui ver um jogo do Nápoles, jogava o Vidigal na altura, havia muitos portugueses, olha, o Nuno estava na Fiorentina, o Sérgio Conceição e Fernando Couto na Lazio, Rui Costa na Fiorentina, havia muitos portugueses a jogar na Série A, Série B e Série C, eu também não era o único, havia lá mais. E depois fui a Nápoles e o que é que eu fiquei admirado? É que toda a gente ia à bola, não era com a camisa do Vidigal, havia também. Maradona. Impressionante. E a paixão do... E os cânticos que eles ainda tinham do Maradona. Todos os jogos havia cânticos acerca do Maradona. A paixão que existe do futebol na Itália é algo... Eu fui com um amigo meu italiano e ele diz-me assim, olha, não te assustes, porque ele tinha um Golf, um bom carro. E ele diz-me assim, olha, nós vamos parar na bomba de gasolina antes de chegarmos a Nápoles e vou lá deixar o meu carro. E eu assim, vais deixar o carro? E vamos como? O meu irmão vem com um carro velho buscar a gente. E eu assim, mas vou ver um jogo de futebol ou vou para a guerra? E aquilo, Nápoles é uma cidade, e eu sou a nível de assalto, etc. Ele disse, não vou deixar aqui o meu carrinho, que ninguém vai roubar, ninguém vai partir ou estragar. E depois outra coisa, se a caminho do estádio alguém bater em ti, não pares para pedir desculpa, segue o teu caminho.
Assim, como assim? Então, não pares para pedir desculpa, segues o teu caminho. É que se parares para pedir desculpa, a coisa pode... Vai dar briga. Vai dar merda. Vai dar merda. Eu adoro o Rafael Ganema, adoro. Fantástico, acho fantástico. Vivendo e aprendendo, eu não imaginava que era assim lá. Tá aprendendo muito, hein, Val? Pô, que loucura. Bicho, não é nada. Eu já tô começando a ficar preocupado com o tempo e eu já tô vendo que daqui 4 horas aqui vai ser pouco, 5 horas vai ser pouco. Podia escrever um livro que... Mas pronto, e aí termino a carreira, depois vou para a Suíça e depois quando iniciou a carreira de treinador, que tenho 3, 4 anos fantásticos ali, só que não estou preparado a nível de diplomas e isto bloqueou-me agora estes últimos tempos, porque os clubes que gostavam de trabalhar comigo e que eu gostava de trabalhar têm medo, contrariamente aqui a Portugal que mete o adjunto. Na Suíça não fazem isso, têm medo, porque as multas são elevadíssimas. Na Suíça nada é barato. Nada é barato e têm medo. E então eu estou à espera já quase há 1 ano e tal para poder ir fazer o B. Fazer mais um B. Qual é o grande sonho? Qual é o grande sonho do Simão? O meu sonho é ser treinador de futebol, é continuar, porque já fui profissional nas Maldivas, mas é ser treinador principal e atingir o nível. Se eu atingir o nível que eu já fui enquanto jogador, para mim já. E está caminhando para isso? Eu trabalho para isso, vou estudando, vou aprendendo. Eu tenho sorte também de poder às vezes partilhar algumas ideias com o Mister, onde eu bebo muita água. Às vezes ele nem precisa falar comigo. Também tenho uma boa história do Mister Jorge Jesus, vou contar a seguir. Essa é boa. E partilhamos muito e, por exemplo, quando ele escreve-me ou que falamos e ele diz colega. E eu, para mim, colega, abraço colega, na mensagem, nas mensagens, abraço colega. Por isso, vocês viram o vídeo? Eu vi. Eu tenho um vídeo com o Mr. Jorge Jesus que vim aqui de férias, isto já foi há 4 anos, foi o último ano que ele estava no Benfica. E já não havia o Covid, mas ainda havia ali resquícios de Covid, que ele disse-me, olha, se vieres cá, eu quero que venhas visitar o Seixal, passamos aqui um momento, falamos aqui um bocadinho. Ele era muito amigo do meu pai, o meu pai já estava numa fase terminal tinha Alzheimer, já não conhecia ninguém praticamente, a não ser ele também estava ali tinha um irmão também com um problema de saúde similar, e liga-me, eu vejo, Mr. Jorge Jesus, olha, onde é que estás? Estou aqui estava na casa dos meus sogros, com a minha esposa, então queres vir cá? Já estou à porta, mas pode abrir a porta. Se eu quero ir. Eu estava há 1 semana à espera. Obviamente, meti-me no carro e eu tinha alugado um carro. A minha esposa ia com o carro para a praia ou não sei o quê e a minha cunhada emprestou-me um Smart. Eu chego ao Seixal, abro-me a porta e tal, entro no parque de estacionamento. A emoção de estar com o Mister, essas coisas todas, o que é que aconteceu? Esqueci de desligar as luzes. Então nós estamos ali, 1 hora e tal, mostrou umas instalações, estivemos ali a falar acerca dos tempos dele antigo com o meu pai, com os meus tios, que ele é super amigo deles todos, e ele deu-me uns calções com o JJ, que eu em todos os jogos, os únicos jogos que eu não tinha aqueles calções, os jogos não me correu bem. Já perdi com os calções, mas é sempre quase a ganhar. Sempre quase a ganhar. E eu chego a clubes que oferecem uma roupa, o último onde eu tive, não nas Maldivas. Maldivas, pronto, já era um outro patamar. Mas o patamar mais baixo, oferecem a roupa com o SC, Simão Costa e não sei o quê. O primeiro jogo eu faço. Aquilo corre mal. Chego ao clube e disse, olha, podem-me fazer pagar as multas que quiserem, mas o calção, t-shirt fica, mas o calção vai sempre. Sempre. E se forem ver as minhas redes sociais, o calção que eu tenho no dia dos jogos, sempre é aquele. E nas Maldivas, eu não o vestia, mas trazia sempre para o balneário. Estava lá comigo. Isso e a faixa de braçadeira do Fabrício, no Palermo, que ele me ofereceu. Os dois amuletos. O Simão é muito supersticioso? Sou. Eu quando chegava à bola, por exemplo, os boxers que eu jogava hoje, eu ganhava, ok? Chegava a casa, lavava, mas não mudava. Era sempre aquele boxer até perder. Quando perdia, esse aqui perdeu a já força. Posso perder, vamos embora, já posso vestir outro. Mas não, era lavado e no dia do jogo era sempre o mesmo boxer. E qual é a maior recordação que você tem de futebol? Quando jogava? Ou seja, eu tenho tive a sorte, por exemplo, de fazer muitos golos, que é a adrenalina do futebol, jogar na frente, de fazer golos. Tenho um golo, tive a sorte desse golo, mesmo sendo na segunda divisão, de ser filmado, tenho uma bicicleta fantástica. Podia dizer um golo, mas aquilo que eu mais sinto falta é da resenha do balneário. Aquilo que nós dizemos, o cheiro do balneário. Todos dizem isso aqui, né? Eu ria, qualquer pessoa que joga a bola e que possa ter problemas ou alguma coisa na vida, quando chegava ali e depois entrava em campo, que é o jogar, esquecia tudo. A melhor profissão no mundo é ser jogador de futebol.
Ser jogador de futebol não há mais nenhuma. Treinador? Não. Treinador é cabelos brancos e é ótimo, é chatices, é ótimo, adoro ser treinador de futebol e vou fazer tudo para conseguir me realizar também nesta profissão, construir uma carreira, mas ser jogador de futebol é a melhor profissão. Voltando ao Jorge Jesus, antes que eu me esqueça. Sim. Chegou o carro e eu assim, eu sei, a luz... E o carro da cunhada, né? O carro da cunhada. Não, a cunhada, quando vendeu o carro, deve ter valorizado 10 ou 15 mil euros. Que eu gosto muito porque o carro estava assim a meio de uma descidazinha, no Seixal, no centro de estágio. E eu assim, e ele começa a ver, porque ele já estava dentro do carro. Ele sai, então Simão, mister, acho que fiquei sem bateria que eu esqueci-me das luzes. E ele aí já devia ter para aí 67 ou 68 anos. Entra lá no carro. E eu assim, mister, não, eu chamo ali os seguranças e eles vêm, não, entra aí no carro. Lá puxamos o carro primeiro para trás, ele começa assim na descida, Mr. Jorge Jesus, isto é morrer a rir. Ainda bem que era um Smart, né? Um Smart, não era pesado, não era pesado, era um Smart. Na descida, o Mister atrás a empurrar, e lá com as mãos dele, quando cheguei depois, eu disse, olha, sabem quem são estas mãos? Depois contei a história, à minha família, à minha esposa, ninguém acreditava naquilo, mas eu meti o Mister Jorge Jesus a empurrar o carro, o Smart da minha cunhada. Ainda bem que era o Smartzinho. E chega cá abaixo, dou-lhe aquele toquezinho de embreagem, mete-lhe a mudança e pronto. Nunca mais parou o carro. E chegou a casa carregado da bateria, não havia problema nenhum. Porque ficou aceso mesmo, né? Mas isto só para dizer que com 60 e tal anos, podia ter dito... Muita energia, né? Venham aqui... E a simplicidade dele. Que às vezes há gente que tem a ideia errada dele. Ele muitas vezes é considerado como uma pessoa arrogante. Só porquê? Porque diz, eu pego nesta equipa, eu faço isto, eu vou ganhar isto ou vou fazer isto. Isto não é arrogância. Ok, é no limite entre a arrogância e o quê? E a confiança. Confiança, né? Confiança. As pessoas confiança confundem. nas qualidades que tu tens enquanto treinador e que sabes que vais pegar naquela equipe e vais realizar este trabalho. Ele mudou muito. Ele, numa primeira fase, o trato com o jogador era difícil. O Jorge conta aqui já alguns episódios, naquele período era difícil, mas depois foi percebendo que tinha que também mudar e adaptar-se. Foi polindo, e, né? hoje, o trato com os jogadores que ele tem, mesmo na Arábia Saudita, nós vimos os vídeos que ele faz, a rir-se, essas coisas todas. Já está mandando até o inglês lá? Pô. Até em inglês ele fala. Eu disse noutra vez, mister, você está com inglês, cuidado. Ele ri-se, aquelas coisas, por exemplo, com a página do JJ Boss. Adoro aquilo. Eu adoro. Eu muitas vezes envio por ele. E ele farta-se de rir. Ele próprio segue a página. É uma pessoa que ele tem uma capacidade de humor fantástica e ri-se e é capaz de rir-se. E eu acho que o Jesus... É genuíno. O Mr. Jesus é genuíno. O Jesus não teve a sorte de me treinar, nem nada disso. Foi por isso que ele nunca chegou a um Real Madrid ou a um Barcelona. Mas isto para terminar o Mr. Jorge Jesus, eu espero e desejo que seja ele o escolhido para a seleção do Brasil e aposto aqui com vocês um jantar ou um almoço que vocês quiserem, que se ele for está gravado, negócio de apostar está gravado. Se o Mr. Jorge Jesus for o escolhido, vai ser campeão do mundo. Eu quero que se ele for... O Mr. Jesus, se você for o treinador da seleção brasileira, eu te desejo muita sorte. Toda a sorte que eu não desejei para aquele time lá no Brasil. O Mengão, mas ele não precisou de sorte. Ele aí só fez o trabalho dele. Esse nome aí eu nem falo. É o Inombrável. Que época fantástica. Eu digo, aquele Mengão fazia sonhar qualquer adepto. Calma. Vamos falar do Jesus. Calma, tem calma. Simão. Não, eu acredito que seja ele o escolhido e acredito que ele vai trazer muito sucesso à seleção. Amém, mas eu acho... E para mim, desculpa interromper, para mim era a cereja no topo do bolo. Ele merece. E ele e o Neymar, o que tu acha que ia acontecer ali? Eu sei que houve ali a saída, eu vou dizer algo, isto não vai levar a mal, que eu muitas das vezes falo com ele e disse, mister, o Neymar, que craque, pá, que sorte que você agora, ele chegou, na altura que chegou, que craque você agora trabalhar com um jogador como este. E ele dizia mesmo que era um craque fabuloso. E quando ele sai, ele disse isso na televisão, por isso posso dizer à vontade. Uma das frases que ele me disse, numa das mensagens que escreveu é: eu não tive a sorte de poder trabalhar o Neymar. Devido às lesões que teve, ele tinha uma certa tristeza de não poder ter usufruído, entre aspas, da qualidade ele podia ter trazido o futebol de volta do Neymar. E usufruir da participação do Neymar. Do Neymar também, porque o Neymar faz um jogo e meio.
Depois se É uma coisa incrível. Em um ano, naquela lesão, ele teve um jogo e 40 minutos, uma coisa em minutos. Então foi. Eles fizeram a comparação daquilo que ele ganhou, dividir pelos minutos que jogou, e a fatura era alta. Mas eu acho que eles se acertam na seleção. Não, acredito que nem vai opor nada. Aliás, o Neymar já assumiu, não é? Não me metam nessa guerra, que isso não é a minha guerra. Ele próprio já assumiu isso. Mas não acredito que se fosse o Mister Jorge Jesus que ele saberia separar o trigo do joio. E é o que você falou, ele é autêntico. E eu gostava muito dele. Ele foi no Romário, ele foi no canal do Romário, não sei, vocês viram? Claro. E ele disse: o velho, eu disse que era o velhote, o velho é bravo. O Jesus, ele falou, ele falou isso para você, mas na televisão ele também comentou uma frase que, infelizmente, o Neymar não está com condições de jogar no mesmo nível que os outros jogadores. Ele não falou que era nível técnico. Eu acredito que ele vai voltar. Então eu não acho que tem por que ficar bravo. Não estava conseguindo mesmo. E é perceber que um pode ajudar muito o outro e vice-versa. E eu acredito, e volto a dizer, está gravado. Mas eu acho que o Jesus pode assumir. Vamos para qual é um jantar? É um jantar. Tá registrado aí, grava. Mas levamos o Jorge, levamos o mas que fique gravado também. Vamos no Eu só sei que eu não vou pagar. Eu também não. O Brasil vai ser campeão do mundo. Mas é isso que quer dizer, a aposta aqui não tem um contra. A produção. Eu já sei. A produção. Se a produção paga. Não, e até, eu tenho certeza que até o Mundial nós já vamos estar com isso aqui cheio de patrocínio aqui, ó. Vai ter muito restaurante querendo patrocinar. Receba, pai! Mas eu queria voltar um pouquinho na Maldivas, porque é curioso isso. Me corrige porque não estudei muito as Maldivas, mas pelo que eu li, é um conjunto de ilhas. É um conjunto de ilhas. Então, são como é que vocês faziam para poder escolher jogadores e ver para criar uma seleção? É verdade. Essa pergunta sempre me colocaram, se a gente apanha o avião e... Não. A ilha principal é a capital, é Malé, ok? E aí tem o Estádio Nacional, um estádio giro, um estádio tipo inglês, aqueles estádios mais pequenos, inglês, com as bancadas, um estádio muito giro. E era aí que se passava tudo, ou seja, as equipas nunca jogavam em casa ou fora, jogavam sempre no mesmo estádio. O campeonato é realizado, ok, de forma a que todas as equipas, mesmo dessas ilhas, que agora já fazem um mini campeonato antes, para depois poderem vir fazer o campeonato, podemos dizer, nacional da primeira divisão, porque há a primeira divisão e a segunda divisão. E é um campeonato recente ali também, né? Não, já há alguns anos. Já o professor Neca, na altura que foi selecionador das Maldivas, porque o professor Neca foi o primeiro português a ir para lá, eu fui o segundo. Tem sempre um português na história. Sempre um português. Fantástico. O professor Neca, na altura de 2000 e qualquer coisa, foi selecionador das Maldivas. E ele fez um trabalho fantástico. Aliás, o melhor resultado da seleção das Maldivas é um empate com a Coreia do Sul. Um resultado fabuloso, porque normalmente levavam aos 5, aos 4, aos 6, aos 7. E ele consegue um empate histórico. Também tinha uma seleção, ainda fui trabalhar com alguns jogadores dessa época, 2 ou 3, e ele conseguiu um resultado histórico. Eu nunca vi, né, jogos da Maldiva, obviamente, mas não sabe da seleção e tudo, mas como é que é a qualidade de futebol? A qualidade dos jogadores. Só que, por exemplo, se um jogador for metido num certo contexto, comer como um profissional, dormir como um profissional e trabalhar como um profissional, a qualidade do jogador sobe. Havia 3 ou 4 jogadores na seleção que jogavam aqui na primeira divisão fácil. Desde que estivessem inseridos no contexto. Contexto profissional. Que eles lá são semi-profissionais. Eles lá só o futebol não chega para ganhar a vida. Ganham bem, mas alguns tinham outras profissões que conseguiam conciliar com o futebol, ou seja, trabalhavam de manhã e depois à tarde tínhamos os treinos da seleção ou eles tinham os treinos das equipas. Foi uma experiência ótima. Eu imagino. Como é que nas Maldivas vai ser ruim? Estar a viver ali, por exemplo, a capital é Malé. E são 2 ilhas coladas uma à outra, que é uma ilha recente, tem para aí 5 ou 6 anos, que é onde eu vivia, que é tudo novo, os apartamentos, essas coisas todas, que é Ulu Malé. Portanto, são 2 ilhas pegadas uma e no meio está o aeroporto. Ali é 100% muçulmano, ou seja, não se pode beber álcool, nas praias as senhoras também não podem estar de biquíni, pronto, isso tudo. Só que nos resorts, não. Pode tudo. E eu que cheguei ali, feito passarinho, ainda um bocado assim a palpar terreno, até que um dia dizia assim, olha, nós vamos inaugurar um hambúrguer no Hard Rock. E eu, oi? Onde? Hambúrguer? Hard Rock? Como é que é isso? Papai! Hambúrguer Hard Rock? Eu estou aqui em Malé. Não é Malé. Vamos apanhar um barco. Eu disse, barco não pode ser longe. Que eu pensei, vamos apanhar algum avião. Barco não pode ser longe. Então era um resort a 10 minutos de onde eu vivia, portanto da capital, Malé e Ulu Malé.
e havia um resort que era o Hard Rock Hotel, onde havia o Hard Rock Café, e era um enorme resort, onde eu depois passei a... Quero mudar de endereço. Fui mudar para ali, estava sempre ali, havia folga, ia para ali, tínhamos o fim de semana, ia para ali, não havia jogos, estávamos de trabalho, ia para ali, apanhava o barco, ficava ali 2-3 dias, eles... E ainda há resquícios da cultura portuguesa lá, que aquilo pertenceu a Portugal lá atrás, antes de ser eu acho que sim, mas aquilo tem mais resquícios de italianos. A Itália depois também acho que apareceu e sobretudo a nível de exploração turística, os primeiros resorts a serem construídos e transformarem em instâncias de férias, porque ali depois é normal, digamos que é como nós aqui europeus, podemos comer o que quisermos no resort, né? No resort. Ou seja, tu sais dali de barco e 10 minutos depois senão estás em casa. O turismo é muito importante lá. O turismo é muito importante, não é? E então ali, biquíni, álcool, pronto, o normal do dia a dia. Havia muito brasileiro a trabalhar lá, muito brasileiro. Fiz amizade com o Léo, ele chama-se Léo, que era relações públicas do hotel. Eu já lá eu estava quase lá sempre. O Maniche já foi lá passar férias. Tenho amigos meus que eu sei que eles querem ir lá e que estão em conversas para ir lá de férias. Mas foi fantástico. A experiência com o futebol, porque eu fizemos jogos amigáveis, fizemos a qualificação para a Taça da Ásia, onde tivemos bons resultados, obviamente, com o Uzbequistão. Nós somos 150, o Uzbequistão é 80. Tem jogadores a jogar na Roma, o Shmedorov e outros jogadores assim. Está no outro nível. É outro nível, obviamente. Mas fizemos um jogo fantástico, dividimos a primeira parte com eles, tivemos o azar de sofrer um golo logo nos primeiros 2 minutos, e isso, pensas assim, bom... Isto hoje vai ser saco cheio. 1-0, mas não, a equipa encontrou-se, tínhamos trabalhado bem o plano estratégico, aguentou-se, temos 2 ocasiões para empatar o jogo na primeira parte, e depois na segunda parte aí fomos já um bocado abaixo, e teve sempre 1-0 até os últimos 10, 15 minutos. E aí quando entrou o segundo, a equipa foi-se abaixo, mas o resultado que nós tínhamos a obrigação de ganhar era contra o Sri Lanka, ganhámos. Com a Tailândia, que também era uma seleção muito fortíssima e decidia ali o jogo com o Uzbequistão, eles ficaram os 2 em primeiro, nós em terceiro e o Sri Lanka em quarto. Nos jogos amigáveis que realizámos, enquanto eu lá estive, porque depois vim-me embora, porque depois faço à parte, eles comiam muito queijo e não pagavam, esqueciam-se de pagar. Então pagaram-me o primeiro ordenado e depois nunca mais pagaram. Eu tive 7-8 meses sem receber. Não é brincadeira. 7-8 meses, que depois decido vir para aqui. E pior ainda para receber? Não, fácil, muito fácil. Seleção é FIFA. País, FIFA. Muito fácil. Assim que eu vim para aqui, Suíça. Em agosto rescindi o meu contrato, o mesmo advogado que me tinha defendido na altura da Coreia. Isso é a bossa, é o número 1. É dinheiro em caixa, como se costuma dizer. Demorou 3-4 meses e depois eles pagaram com juros tudo. Ou seja, a época tinha acabado, ainda não tinha recebido e recebi em fevereiro. Estive ali, entre o momento que eu meti a rescisão de contrato, por justa causa, até receber, passaram para aí 3 ou 4 meses. Mas foi uma experiência. Não, imagino. O futebol tem-me dado tanto, que é aquilo que eu dizia. Ok, não tive a sorte, por exemplo, como o Jorge, como o Manis, como o Nuno, como o Fabrício, esses meus amigos todos, como o Armando, que jogaram no Benfica. Um sonho de menino, ou na seleção, alguns atingiram a seleção. Mas tenho muito orgulho na carreira que fiz e que não mudava nada, excepto uma coisa. Era naquele dia naquela tarde fatídica da lesão, que quando a bola veio eu disse, vai, deixa ele passar. Eu vou apanhar ali mais à frente e faço o carrinho e ganho a bola. E era a única coisa que eu mudava na minha carreira, senão o resto mas foi também tudo. Não tem como adivinhar. Não tem como adivinhar, por isso é que eu digo. O que é que nós falamos ainda há bocado quando fizemos o brinde? Sorte. E olha, sorte tivemos nós de ter você aqui conosco. Eu é que tive sorte de passar este estamos chegando num tempo aqui, mas antes disso eu queria saber uma história que tem de maratona de futebol na sua terra. Em Mértola. Eu queria saber como é que é isso. Epá, isso é um trabalho fantástico. Como é que foram descobrir isso? Fiz o meu trabalho de casa. Trabalhador. Não, havia sempre a maratona ali de Mértola. Ou seja, Mértola é a cidade no Alentejo. Qual cidade? Acorda, Simão. É a vila no Alentejo onde o meu pai e a família toda do meu pai nasceram. E temos a casa família para quem quiser ir lá de férias. Às vezes estamos lá todos. Aquilo é mais gente que quartos, mas passamos ali um momento mesmo de família, mais quando eles eram vivos, que agora já perdeu alguns tios, e o meu pai também o ano passado. Mas era momentos. E o que é que aconteceu? Ou seja, nessa altura do bom tempo, do verão, havia essa maratona. E nós íamos para a maratona, mas a maratona era aquilo que menos nos interessava. Ou seja, a maratona está desde dia, noite, sempre a jogar. Aquilo é um massacre. E eu depois coincidia com o final da época
E então, o que é que acontecia mais? Era comermos, bebermos e estarmos na resenha, em casa, com a família e todos os amigos que eu levava, e depois à noite íamos jogar ali. Só que depois a gente joga, mal perder, sempre dentro de mim, que eu deixava perder, e ainda houve ali uma maratona ou outra que eu arranjei confusão, mas ainda por cima sendo filho da casa. Mas depois eles perdoavam-me tudo, e passado 5 ou 10 minutos já estava tudo esquecido. Pronto, mas isso é fantástico trabalho. Sair-me essa agora não estava à espera. Parabéns. Mas parabéns. Mértola, eu não nasci em Mértola, mas Mértola salvou-me a vida, pelo que os meus pais me diziam, porque eu não me lembro nada. Ou seja, eu nasci em Lisboa, mas e nasci com muita asma. Eu tinha que ter bomba e tinha ataques de asma, por causa que o clima aqui em Lisboa, contrariamente ao do Alentejo, é muito seco aqui, e Alentejo é muito úmido. Ao contrário, não, ao contrário. Eu chego a Alentejo cheio de asma e cheio de antibióticos, essas coisas todas, e foi o ar do Alentejo que me salvou. Sem antibióticos, sem nada. E nunca mais tive asma, nunca mais tive que andar com bomba atrás. De um momento para o outro deixei de ter. Não foi sorte. Asmáticos, não venham para Lisboa. Vão para o Alentejo. Vou para lá. E eu tive sorte. Nunca mais tive nada desde essa altura. Depois isso foi os meus pais que contaram, porque eu era pequenino, não me lembrava disso. Né? E olha, a gente realmente está chegando no tempo, mas se você tiver alguma coisa, eu deixo, tá? Você falar. Obrigado. Não, mas eu vou primeiro fazer aqui a pergunta. Dava para fazer um livro. Tem muita história. Não era para parar agora, não. Eu já te falei, esse podcast não deveria ser gravado pelas manhãs. Tinha que ser à noite. A gente tá aqui uma cervejinha. Um limoncelzinho, eu gosto muito de Itália. Um limoncelzinho. Um xiripiti, entendeu? Pra dar uma molha-bico, pra gente ficar aqui. Ficava aqui. E a gente já fazia uma série, já virava uma série na Netflix. Ia virar maratona do podcast. A nossa editora ia dar muito trabalho. Maratona do podcast. Pobre da nossa diretora, que ia ter muito, nossa editora ia ter que ficar ali cortando, porque mas ia ter muita conversa. Pô, e olha só, que eu queria... história vastíssima, fez um caminho que poucos fizeram, não se arrepende, nada, rico mesmo. De espírito nessa passagem toda, espero que rico também de dinheiro, mas aí já é diferente. Conselho para os jovens, não só os que estão a começar ou estão na formação, mas para aquele que está a dar o primeiro pontapé na carreira, porque hoje nós poderíamos estar conversando, como o Rodrigo perguntou, e você depois disse, mas e aí? Não, veio o Benfica, não ficou, teve a proposta do Oxford, não foi, se arrepende e falou assim, não. E eu acho esse recado importante, porque todo mundo mira muito o mesmo lugar, esquecendo que tem outros lugares. O fim. Miramos muito o fim, olhamos muito para o fim, mas esquece o caminho que é necessário. Melhor que a meta é o caminho. Exatamente, isso é o que volto a dizer, e é um dos conselhos que eu dou. Há vários conselhos que podemos dar, ou seja, a parte de tem que se trabalhar muito, a parte técnica, a parte física, sobretudo atualmente. Há vários desses, mas o conselho que eu dou, esse já nós todos sabemos, é acreditar sempre em ti. Nunca deixa, por exemplo, eu tive vários no Estrela, tu és muito pequenino, não vai dar. Ok, não vai dar aqui, vai dar noutro sítio. E perseverar, né? Já não pode jogar mais porque esse joelho está num estado que isso acabou. Ok, então vamos ver se acabou. E depois estar sempre rodeado dessas pessoas que acreditam em ti, seja os pais, seja os tios, seja a irmã, a namorada, seja quem for. É importante aquele ambiente à tua volta, acredite sempre em ti. Mas mais que este ambiente é tu próprio. O que se passa agora como treinador? Eu sei que vou lá chegar. Vai demorar mais tempo por causa destas histórias dos cursos, porque eu não quis, quando saí do futebol, ir nessa direção. Por isso é que está a demorar mais tempo, porque falta-me papel, ou seja, falta-me diplomas, não falta, lá está, capacidade, porque capacidade é uma coisa e diplomas é outra. Ainda há dias, numa entrevista que a Sport TV foi eles dizem todos que é o meu padrinho, foi lá fazer com o meu padrinho, com o Mr. JJ, que ele disse, não é porque tu terminas com a melhor nota do curso que tu vais ser o melhor treinador. O que te vai mostrar depois a tua qualidade é aquilo que tu vais trabalhar no campo a profissionalizar e aquilo que depois tu vais implementar como ideias na tua equipa. Obviamente que também podes ser o melhor treinador e ter a melhor nota, mas ter a melhor nota ou ter esse papel não te vai dar garantias de nada daquilo que tu podes ser ou vais ser como treinador. E pronto, eu estou um bocado bloqueado nisso, mas repito, acredito
naquele vídeo que vocês já viram, onde eu digo o melhor treinador do mundo e o segundo, e ele diz, é mesmo, há dúvidas? Nenhumas. Pronto, ele acredita naquilo e eu garanto que eu, da minha parte, também acredito naquilo que disse ali. Agora vou ter que mostrar e vou ter que trabalhar para isso. Eu te desejo obviamente. muita sorte. Muito obrigado. Que Deus te abençoe abundantemente. Muito obrigado. E que todos os teus sonhos se cumpram na tua vida. E eu vou lutar para isso. Muito obrigado por tudo, mais uma vez. E aí eu vou complementar, eu desejo sorte e saúde. E saúde, mas vem tudo com a sorte. A gente não pode esquecer. Uau, obrigado mesmo, obrigado. Eu. Foi muito bom. Pena quem tem um tempo aí assim, pô, porque você ficava aqui. Mas é isso, galera. A gente fica por aqui. Logo, logo a gente vai ter mais uma figura bacana, como aqui o nosso convidado de hoje, o Jorge. Eu tô pensando no Jorge aqui. Porque, não sabe por quê? Porque assim, eu tô fazendo esse encerramento, mas eu falei no passado e vou falar nesse também, porque eu não queria repetir, por isso que eu lembrei do Jorge. Tá sendo muito importante pra gente, vocês virem aqui. Pessoas que atingiram sucesso, pessoas que rodaram o mundo, pessoas que foram seleção. E portugueses, né? Dão credibilidade também ao nosso programa. E ele tocou num ponto importante, porque nós somos brasileiros. Apesar de ele estar muitos anos aqui, eu tô menos, estou há quase 10. Vocês estarem dando credibilidade para vir bater papo com a gente no podcast que acabou de começar é muito importante, Simão. É muito importante. Eu tenho seguido desde o primeiro que vocês fizeram e pá, vocês têm feito um trabalho fantástico e volto a dizer, senti-me aqui em família, ligeiro. Pronto, isso acaba aqui, não você vai falar nada. Não. Se tivéssemos mais tempo, sentido da vossa parte que queriam mais histórias, eu tinha aqui tanta aventura, só tanta história. Falta o patrocínio do restaurante pra gente seguir daqui pro restaurante. Pô, mas é isso, galera, a gente fica por aqui. Pitel, estou a receber aqui uma chamada, é porque estou à minha espera. Vai lá, restaurante. Devem estar no Pitel e estão à minha espera e eu vou lá almoçar. Mas não precisa nem encerrar, tá encerrado, vai tudo certo. Logo a gente vai ter outra pessoa batendo papo. Mas é muito importante que a gente peça ao pessoal que está assistindo aí que curta, compartilhe e comente. Não, e mais do que isso, galera, é sério mesmo agora. Segue a gente. Manda pra aquele teu amigo. Segue, porque pra nós é importante ter seguidores pra isso aqui continuar. Tá ficando tão bom, a gente tá com mais de 3 milhões de visualização, 3 milhões de contas alcançadas, mas a gente precisa de like não, a gente precisa de seguidor pra poder a gente conseguir. E não são comprados. Não, exatamente, não são comprados, não tem robozinho aqui não. Então fica aqui a dica. Obrigado, valeu mesmo, logo a gente se vê. Tamo junto. Então, até a próxima. Você tá falando com a Ariana pra porra. Valeu. Espetáculo.